Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast e hoje BH Podcast especial Cultura em Belo Horizonte. Então, a gente já comentou, né, Alexandre? No último episódio que a gente ia ter um especial de cultura e hoje, né, para você que ainda não conhece o Alexandre, ele participou do último episódio com a gente aqui, o episódio 3, se eu não me engano. Isso mesmo. E a gente bateu um papo sobre grafite e a street screen que tá totalmente ligada nessa cena, né? Correto, correto. É um prazer estar aqui a primeira vez, estou aí aprendendo, né? Um sonho também de estar participando aqui de um podcast, que é uma coisa que eu gosto demais. E é a primeira vez, um prazer estar aqui. Muito bom, o Alexandre vai estar aqui como co-host no BH Podcast para ele ajudar a conduzir aqui essa conversa que o nosso convidado de hoje vai trazer um pouco da história de Belo Horizonte aí, né? Quem que é o convidado de hoje? Então a gente vai apresentar daqui a pouco. Mas antes eu quero deixar um convite para você que está assistindo esse episódio. Se você também quer ativar o seu podcast, você pode ter uma estrutura como essa pronta para você chegar e gravar. É isso mesmo. Entre em contato com @EstúdioRVL no Instagram, converse com a nossa equipe e conheça esse estúdio para você também ativar o seu podcast em Belo Horizonte. Então já fica a dica aí. Quer ativar o seu podcast? Estúdio RVL. E hoje no especial Cultura BH Podcast, nosso convidado ele é MC, educador, produtor cultural e palestrante. Foi um dos fundadores de uma das maiores batalhas de MCs do Brasil. É claro, né, que você já deve ter ouvido falar o duelo de MCs. Hoje vamos bater um papo com o Monge. Seja bem-vindo, Monge. Salve, salve, meus família. Prazerão, irmão. Boa tarde. Obrigadão pelo convite. Mó prazer estar aqui com vocês para desenrolar ideias. Muito bom. Nosso convidado de hoje, o Monge, você vai conhecer um pouco da trajetória, porque uma hora e meia não vai dar pra gente contar tudo, né? Vamos dar o gostinho. É isso aí. E junto com o Monge, né, eu já apresentei aqui Alexandre, vulgo Venoc. Isso mesmo. Mas por que Venoc? Vou inverter o papel. Já começa assim. Por que Venoc? Mano, Venoc, pra falar a verdade, você sabe que ainda tem tem uma pinceladinha do duelo de MCs aí. Nessas? Porque o que acontece? O mano que me passou o nome Venoc, eu encontrei com ele lá na batalha. Fiz amizade com ele. E Venoc é só por causa das letras, né? Você tá ligado que a parada do grafite, a gente, principalmente pra quem faz letras, eles usam muito a combinação da circunferência das letras e tal. Não tem nenhum significado. É só porque é Genial. doido mesmo. É grafitável. Exatamente, É isso isso. aí, ó. E agora eu vou rebater a pergunta aqui. Por que o rap, mano? Por que o hip hop? Nossa. Agora, pra ser mais profundo, vamos ir um pouquinho mais fundo aqui. Qual que foi suas experiências de vida, mano, que fez você encontrar o hip hop? Tipo assim, Como é que chegou, né, nesse Exatamente, contexto aí de exatamente. hip hop? Sua infância, sua adolescência. Nó. Aí. Não, e a gente já lançou várias Aí, perguntas. Aí eu já tava com mais uma aqui, mas vamos segurar. Bora. Então, eu acho que se eu for traçar alguma coisa que realmente me direcionou pro hip hop, pro rap, eu acredito que são as posturas, principalmente dos meus pais em casa, tá ligado? Meu pai, meu tio, minha mãe, porque nós fomos criados lá em casa por essa tríade: meu pai, minha mãe e meu tio. Então a gente tem 2 pais e uma mãe. E sempre rolou uma postura e um caminho muito crítico, tá ligado? Sobre a sociedade mesmo, assim. Eu lembro da minha infância, a gente muito, muito pautado por essa coisa de não confie na Globo, por exemplo, tá ligado? Tipo assim, no sentido de ser crítico mesmo ao que a televisão transmitia como informação, como olhar sobre o mundo, tá ligado? Óbvio, eu jovem, criança, adolescente, eu não tinha noção da profundidade disso. Mais velho, né, já tipo adolescente, jovem, eu comecei a capturar melhor o porquê desse olhar tão crítico dos meus pais para mídia, para algumas pessoas, políticos. E o hip hop, pela história do hip hop, tem esse lugar, tem esse olhar. O hip hop é uma cultura juvenil, é uma cultura, em boa parte, o Roger D fala isso, né, que é um dos pioneiros do hip hop aqui em BH, anárquica, né, em vários aspectos,
que bate de frente contra o que está posto como padrão, como sistema produtivo, como o que é certo e errado socialmente falando, com as caixinhas sociais, pela origem do hip hop. E quando o rap bate na minha vida, eu adolescente, primeiro o funk, né, o funk carioca, era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Mano, isso regia a minha adolescência, tá ligado? E aí vem Rádio Favela, né? Eu escutava muita Rádio Favela. Eu chegava da escola, Legal. ligava na Rádio Favela e ia fazer para casa, tá ligado? Ouvindo Rádio Favela, ouvindo Facção Central, ouvindo Racionais, ouvindo Câmbio Negro. Saca? Tipo assim, era isso que me pegava. E só pra gente contextualizar aqui, que época que era essa aí? Lá por Cara, isso volta de... final da década de 90 e Final da início década de dos 90. 2000. É pegada... Na verdade, do meio da década de 90 ali, né? Tipo, o funk pega muito no Brasil nessa época. E aí o rap vem crescendo, porque quando eu falo funk, rapaziada e moçada, É o funk... é o funk início lá, carioca, né? que na época o CD era Rap Brasil Volume 1, Rap Brasil Volume 2. Você é. Porque no Brasil a gente não tinha essa distinção de funk carioca, rap. Era rap, porque a construção musical era a mesma, tá ligado? Eram MCs. Sim. Era MC isso, MC aquilo. E o funk vem muito forte nessa época, cresce muito. E aí já tinha um meio a meio ali no funk, né? Carioca, que era... Você tinha putaria, mas você tinha o consciente. Você tinha as duas coisas no mesmo CD. O mesmo artista fazia os dois caminhos, tá ligado? Você tinha dança da bundinha, dança da cabeça, e você tinha o rap do Silva. E o doido que isso daí, hoje, se você for pegar nesse contexto que você falou aí, tipo assim, desse tipo aí, ó, de consciente, putaria e tal, hoje é totalmente diferente, né, mano? O funk hoje, ele tá no mercado. E isso determina muito do que vai ser mais produzido e o que vai ser menos produzido. Hoje você tem artistas que vêm do funk que fazem a música pop brasileira. Sim, Que determinam a música pop brasileira. total. Isso é foda por um lado, mas também quando a gente observa como que a indústria copta e capta essas pessoas e direciona o conteúdo pro que é mais vendável, também há de ser refletido. Assim como o rap hoje isso começa a acontecer. Sim, né? Exatamente. Tipo assim, hoje rap tem mercado, a gente pode entrar nisso mais pra frente e trocar ideia. Mas é isso que me forma. E aí eu encontro o hip hop através do grafite primeiro. Isso que eu ia perguntar, mano. Se Através foi do- pelo rap mesmo ou... Como é que foi? Mano, é muito doido, assim. Vocês me vêm trocando ideia aqui, falando pra caralho. Eu sempre fui muito tímido, extremamente tímido. Eu sempre tive muito problema com me expor, tá ligado? Na escola, eu era o que mais tinha dificuldade quando a professora responde a pergunta. Eu travava todo, tá ligado? De dar dor de barriga mesmo, real, assim, tá ligado? E o grafite foi minha porta de entrada, porque eu sempre gostei de desenhar. Nunca fui muito habilidoso, mas sempre gostei de desenhar. E aí, Alipe de Melo, Noroeste, andando pelo bairro, andando de skate pelo bairro e vendo os grafites do Lau. O Demorou. Bota O fé. Demorou, na época, assinava Laupin. E aí tinha trampo dele, tinha trampo do Alex, que é tatuador, que fez essas tatu aqui. Os caras pintavam, grafitava lá no bairro. E eu ficava vendo os trampos dos caras, tipo assim, Que ano que era quem isso são aí? esses caras? Isso é meio pra final de 90. sabia. 97, 96. É isso aí. Eu Toda nem influência sabia. do rap nacional, mas você já tava vendo essa cena do Do grafite também. grafite. E eu falei, velho, rap eu não me encaixo. Aham. Eu não tenho coragem de pegar no microfone. Eu desenho. Beleza. Vou começar a fazer umas paradas. Eu comecei a fazer umas paradas. E nessas de andar de skate, na avenida lá no bairro lá, que era a avenida que a gente encontrava pra andar de skate, a avenida do Córrego, eu trombei o Demorou. Na época o Laupin. Uhum. Desci pra andar de skate, dei de cara com o Lau pintando o muro em frente onde a gente andava. Sentei, quero saber de andar de skate porra nenhuma. Fiquei ouvindo ele pintar, tá ligado? Cheguei nele e falei, mano, eu faço uns grafite. Ele olhou pra mim com a cara, né, tipo, grafite, né? Depois você me mostra aí. E eu peguei pilha. Eu falei, não, agora eu vou mesmo. E aí, tipo assim, eu comecei a levar o meu black book pra ele ver os meus trampos, tá ligado? E aí ele começou, tipo assim, não, melhor é isso, faz aquilo, que não sei o quê. Até um dia ele chegar e falar, mano, você quer entrar pra CRIO? Pro nosso grupo? Eu falei, uai.
bora. E aí eu comecei a fazer parte da NOT Crew, que era a crew de escritores de grafite, escritoras de grafite ali da Noroeste. Era eu, ele, Figo, The Ninja, Mol, Leso. Era a turma ali daquela área ali, que era Caiçara, Alipete Melo, saca? Tipo, ali, aquele pedaço, sacou? Ela tá descobrindo. Pra falar a verdade, eu nem sabia que o Demorou pintava nessa época aí. Mano, o Demorou tinha uma pegada que eu ainda acho muito foda, que ele fazia uns vírus, que era só ele que fazia. Ele criou um vírus, que era tipo um personagem dele, e ele mandava esse vírus pela cidade. E a ideia é muito foda, porque é um vírus infectando a cidade, tá ligado? Era um vírusinho com cara, com braço, em várias situações. O que a Bolinho faz hoje É isso que eu ia comentar. é um pouco do que ele já fazia naquela época, sacou? Não ganhou a visibilidade que ganhou, mas era a mesma lógica, sacou? Ele tinha um padrão, que era o vírus. Aí era o vírus de bigode, era o vírus não sei o que, era o vírus, sacou? Tipo, era o personagem vírus com várias condições. E aí, do grafite, eu fico no grafite até 2003, mais ou menos, eu começo a pintar em 2000, que é a primeira vez que eu vou pra rua mesmo, pintar, na São Paulo, ali, parte baixa. E aí, 2003, o Demorou olha pra mim, 2002, 2003, sei lá, ele falou, mano, vamos fazer rap? Eu tô escrevendo uns rap, vamos fazer rap? Eu falei, você tá maluco, irmão? Nem a pau. Falei, não, mano, mas você já vamos. curtia, pelo menos, Você entendia assim, que Eu escutava rap pra caralho, todo dia, era a minha trilha Só que a sonora. sua pegada ali era o grafite, era só o grafite. E Mas, aqui, só um detalhe, né? E o Monge, onde é que apareceu nessa história? Foi no grafite ou no rap? Grafite eu assinava Doug, Doug. por causa do Demorou. Ah, só. E aí, em vez de D-O-U-G, D-O-W-G. Ó. Porque meu nome não é Douglas. Aham. Ele cismou que eu parecia com o Doug Funny do desenho. Tá ligado? eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. E aí, por causa dele, na referência aí do Doug Funny, Ficou Doug. Então todo mundo me conhecia como Doug. E foi literalmente tipo assim: a gente parou um dia debaixo da marquise pra fugir da chuva, andando de skate. Ele olhou e falou: mano, esse moleque parece o Doug, não parece? Eu falei, não parece, não parece. Fudeu. E dali pra frente foi Doug. E eu botei o W e aí eu assinava Doug. O Monge veio em 2006, 2007, quando eu já tava com um trampo solo de rap. E aí eu falei, velho, Doug não tem a ver. No entendi. sentido do que eu queria passar pras pessoas e o que era a minha personalidade, não só como MC, mas como pessoa A mesmo, sua tá ligado? mensagem também ali pra... Doug era infantil. Era referente a um desenho animado. E muita gente achava que o meu nome era Douglas por causa dessa merda. Qual é Douglas? Eu ficava tipo, Thiago. Aí seu nome não é Douglas? Não, não. Então por que é Doug? Aí eu tinha que explicar a história do desenho, sacou? E aí eu comecei a, tipo assim, quem sou eu? Quem que é o Thiago enquanto artista? Porque Thiago é meu nome. Quem que é o Thiago enquanto artista? Qual que seria um apelido, um vulgo que bate com quem eu sou? Eu já estava estudando muito budismo na época. É algo que eu estudo até hoje, que eu acho foda pra caralho. E aí eu falei, velho, todo mundo sempre falou isso de mim. Você é muito calmo, mano. Você é muito de boa, você é mó da paz. Eu falei, porra, Monge. E é um nome que pega. É o Monge, é o Monge, é o Monge, Monge. Eu falei, Monge. E aí foi a hora que veio o Monge. Sacou? Legal, legal. E eu atravessei um pouco, você tava falando lá em 2003, né? E aí você já Isso. puxou pro Monge lá em 2003, mas 2006, nesse meio tempo você mas- descobriu... Eu me descobri MC. Eu me forcei MC. É mesmo? Porque Demorou veio com essa ideia. Não, vamos formar um grupo. Eu falei, porra, grupo? Quem? Foi eu, você e o Sense. Na época Nas. Ele assinava, que é o Rafael. Ele assinava Nas como grafiteiro. E Dynasty. E aí ele assumiu o nome Sense, começou a fazer curso de DJ e a gente fundou a Saga Contínua. Formou a Saga Contínua junto com o Tocha, Daniel, que era do Caiçara ali, que produzia os beats. E tocava junto com o Demorou no Dansarte, que era uma casa na Savassi que rolava festa de rap. Que os caras faziam festa de rap nessa época no Dansarte. E aí os dois discotecavam juntos, o Demorou e o Tocha. Eram discotecários no Dansarte. Na comunicação ali, vão formar um grupo de rap, me chamou, me botou na fita, falei, vamos. Mas vamos assim, né? Tipo, foi um custo, comecei a escrever, pá, tal, não sei o quê.
2002, eu creio, 2, não lembro mais, assim, as datas já fogem. A gente começou a gravar, e em 2003 a gente lançou nosso primeiro CD mesmo, sacou? Tipo, oficialmente, vamos dizer assim. E aí eu falei, velho, beleza, sou MC, né? Tipo, encarei essa. E aí foi um trampo, eu lembro do primeiro show até hoje, foi no... Putz, eu esqueço o nome. Mas é ali na área hospitalar, era um evento de hip hop. Mano, do jeito que subiu os 3 no palco, os 3 terminaram o show do mesmo jeito que subiram no palco. Eu, literalmente, tive dor de barriga pra subir no palco, tá ligado? Do tanto de nervoso que eu fiquei. Eu não conseguia me mexer no palco. Mas só você, os mano também? Os mano também, mas eu, com Mas certeza, era o pior, tá Eles ligado? já estavam ali mais acostumados com a ideia e você tava no desafio ainda total. Ô, Marinho, sabe o que que eu acho doido de você compartilhar isso aqui? Porque, tipo assim, eu acho que é a mesma coisa, independente do que seja, né? Tipo assim, se for de um negócio ou alguém for fazer um grafite, rap, isso é doido demais, porque a Sim. proporção que a sua carreira tomou, isso aqui é inspiratório, mano. E eu não imaginava que você tinha passado por isso aí. Eu não imaginava Não. que você era, tipo assim, tímido. Quem vê o monge lá, ó, pá, e aí? Segundo, terceiro, e aí? E quantas ligado? pessoas podem estar passando por isso hoje Com e ver assim, certeza. tipo, nó, cara, tipo, ele que tá lá já passou por isso, eu também posso chegar lá então. Sim. Com Legal. certeza. E isso, velho, eu dei uma palestra sábado no CCBB para professores, tanto de rede municipal, estadual quanto particular. E eu até comentei isso, o Demorou tava lá. Eu falei, velho, graças ao Demorou, graças ao rap, ao hip hop, eu consegui superar alguns dos meus maiores medos, tá ligado? Porque as pessoas olhavam e falavam, velho, você consegue, mano. Bora, vai, vamos. E essa confiança entre pares, ela pra mim é muito da base do hip hop mesmo, assim, de autoestima, tá ligado? De olhar pro amigo e falar, mano, você é foda. A gente tava conversando isso na moto vindo, tá ligado? Você é foda. E às vezes nem você acredita, tá ligado? Mas o olhar do outro, da outra, sobre você, falando, mano, eu acredito em você, você fala assim, mano, se o outro acredita, talvez tenha alguma coisa aqui, tá ligado? Você falou dos seus medos, mano. O medo que você tinha era o quê? De aparecer, né? Passa Oh. vergonha. Por quê? Agora que é, né? O porquê. Minha autoestima era ridícula. No sentido de como eu me via mesmo, tá ligado? Entendi. De não ter tanto isso durante a vida, assim. Moleque, magrelo, tá ligado? Tímido desde sempre. Fala baixo, fala pouco. Pega ninguém. Sacou? Tudo isso na adolescência, isso Foi implica. formando. Foi formando uma é. cabeça onde você não se acha capaz, tá ligado? Você é o mais Bota fé. magrelo, mais, né, encurvado ali, o que menos se impõe, o que menos pá mesmo no bagulho. Mano, isso forma uma cabeça. E quando outras pessoas chegam e falam, mano, bora, velho, tá maluco? E você sabe que isso é muito doido, sabe por quê? Porque essa construção toda vai afetando e vai construindo outras vezes. Porque, por exemplo, quando eu comecei a colar, a primeira vez que eu fui na batalha, eu acho que foi 2007, 2008. Tipo assim, bem no início, né, Sim, mano? sim. E eu não entendia nada, eu não sabia o que que era aquilo. Eu escutava mal um racionaizinho assim lá em casa e tal. E aí eu colei lá, mano. E sabe qual que foi a sensação que eu tive, mano? Eu falei assim, não, mano, que doido, eu tô em casa. Tipo, a primeira vez que eu fui, eu voltei e fui conhecendo outros mano e foi que da hora. Trombei lá o Surto, comentei no podcast passado. O Surto chegou e falou assim: não, mano, você é bom, hein? Exatamente isso que você falou, mano. E tipo assim, agora para pra poder pensar. A construção do que você fez, eu nem imaginava que hoje a gente estaria aqui, mano. Sim. E você tá ligado que foi, tipo assim, o fato de você estar aqui, de eu estar aqui, foi uma construção que você teve no passado, que influenciou indiretamente na minha, que hoje possibilitou da gente estar trocando essa ideia aqui e talvez afetando outras, entendeu? Por causa de quê? Uma iniciativa que você teve. Sim. Que isso é legal da galera ter. É isso aí que eu ia perguntar aqui, né? Pra intermediar, vocês se conheceram quando também? Por quê? Pra quem tá acompanhando o BH aqui, esse episódio, o Monge foi uma indicação aqui do Alexandre, porque eles já se conheciam. Como é que foi esse contexto? Provavelmente é mais pra frente da história, mas você já vai trazer essa ideia. Por causa da Street, mano.
Porque, na verdade, a gente se conheceu não foi tanto por causa do grafite. O grafite proporcionou eu fazer, tipo assim, os trampos da street e tal, de camiseta. E me procurou exatamente por isso. Por referência dos manos que ia lá na batalha e tudo. Aí a gente começou a trocar ideia e tal. A gente não tem, tipo assim... O hip hop é doido por causa disso, né, mano? Apesar da gente não ter aquela amizade de trocar ideia todo dia, quando a gente tromba, parece que, tipo assim... Tanto que quando eu te falei pra vir aqui no podcast, você ficou meio assim, eu falei, mano, então vai ser minha estreia como co-host. Aí, pô, mano, então agora já fico mais à vontade. Na hora eu já vi que, puf, não foi? É isso. Se Isso que é sentir em doido. casa, literalmente com o outro. É muito doido, assim, porque a gente não é levada cotidianamente a refletir sobre essas paradas, mas se tem uma coisa que é importante para todo ser humano, é estar com seus pares. E os seus pares, em todos os sentidos, da família, à quebrada, à cidade, ao país, a identidade, né, em todos os níveis, ela é parte do que constrói a gente, tá ligado? E a gente tende a ficar mais à vontade com os nossos pares. E a gente tende a se sentir mais a gente mesma com os nossos pares, tá ligado? E aí quando você fala assim, não, eu vou estar também, eu falei, porra, outra fita, bora, tá ligado? Tipo assim, já era bora porque era o seu convite. Ah, Porque tem isso, né? Tipo assim, Sim. eu confio no Venoc. Isso aí. Se ele tá me convidando, tem alguma coisa aí, tá ligado? Então, ponto. Na hora que ele fala assim, eu vou estar, porra. Então, mano, é isso, em casa, tá ligado? Isso é bonito de ver entre a gente, sacou? é da hora Tem demais. uma história que eu conto em algumas palestras que eu dou, o quanto que isso é forte pra gente. Tem uma amiga, a Tati, lá de Salvador. 2013, talvez, a gente foi pra Salvador pra fazer uma seletiva do duelo nacional. A gente ainda vai chegar nessas histórias, mas aí conecta. A Tati, na época, ela era companheira de um amigo nosso lá de Salvador. Aí foi de BH uma rapa de uns 5, 6, não lembro. Só os vagabundos, rueiro, duelo de MCs, várias quebradas. Fomos pra Salvador e fomos ficar na casa dela. A gente não conhecia ela. A gente chegou de tarde pra de noite, conhecemos ela, pá, tal, o cachorrinho dela, pá, tal, vamos ficar aqui, no apartamento, tal, não sei o que, não sei o que. Ela acorda no outro dia, olha pra nossa cara e fala, tá aqui a chave da casa, tô indo trabalhar, até mais tarde. Ela não conhecia a gente não conhecia ela. O hip hop conhecia a gente. E essa é a confiança, tá ligado? Tipo assim, vocês conhecem o meu companheiro, meu companheiro confia em vocês, eu confio em vocês porque nós é hip hop, ela é grafiteira também. Então, a chave da minha casa tá aqui, velho. Vocês vão ficar na minha casa, fiquem à vontade. Tal hora mais ou menos eu tô chegando, tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Ó, tal, qualquer coisa me liga. Mano, quem que faz isso, tá ligado? Tipo assim, do nada. Não, isso aí eu vejo que é uma característica muito específica da cultura hip hop. Agora, não fugindo tanto do assunto, mas uma pergunta que eu quero fazer, que eu sempre tive curiosidade. De onde que vocês tiveram tirado da cabeça de fazer uma batalha de MCs que primeiro foi lá na Praça da Estação, não era nem de Uhum. baixo, não é? Sim. Da onde vocês tiveram? Não, vão ali, vão juntar os malucos ali, vão fazer. Da onde que saiu isso, mano? E tipo assim, já emendando uma outra pergunta, tipo assim, foi tomando uma proporção que, tipo assim, imagino que tomou muito tempo de vocês. E essa questão da tomada de tempo influencia na vida pessoal, Oh, tanto quanto financeira e tudo. sim. Como que vocês lidaram com isso? Como que vocês lidam com isso? Mas primeiro responde aí, velho, da onde que vocês tiveram a loucura de fazer a batalha ali? Então, salve aos Léo, salve Vux. São as duas figuras que tiveram a ideia inicial, assim. 2007 acontece em Belo Horizonte uma seletiva para a Liga dos MCs, a primeira Liga dos MCs com 5 estados, se eu não me engano. Quem fazia a liga faz, né? Tipo, tá voltando inclusive a liga. Quem faz é a Brutal Crew do Rio de Janeiro, Auri, Babão, César, a turma ali do Rio. A liga já tinha edições Rio-São Paulo, já tinha edições só no Rio. E aí era a primeira vez que eles conseguiam reunir mais estados Brasil afora e Minas Gerais
Belo Horizonte sediou uma seletiva para essa batalha nacional, né? No sentido de tamanho, assim, na época. E aí a gente participou. Eu participei, Demorou participou, Nil participou, PDR participou, Simpson participou, ganhou em Belo Horizonte, ganhou no Rio. Essa turma nossa, que era na época da Conspiração Subterrânea Crew, que foi uma crew que eu fiz parte, junto com essa Rapa, alguns b-boys, b-girls, DJs, era uma crew de hip-hop. Nós, enquanto MCs, participamos da liga. A liga foi foda, no sentido, o Vulx participou, enfim. A liga foi foda, no sentido de encontro mesmo. Aconteciam batalhas de MCs em Belo Horizonte? Sim, esporadicamente. Alguns eventos abrigavam e promoviam batalhas de MCs. Mas isso era 3 vezes no ano, 2 vezes no ano, 4 vezes no ano, quando muito. Isso aí antes de rolar Antes de rolar a liga. Duelo. Não era uma parada constante. O que a gente fazia naquela época eram encontros quinzenais na Praça 7 de freestyle. Então a gente encontrava na Praça 7, fazia uma roda de MCs, levava um sonzinho, uma bateria de carro, ligava a bateria de carro no sonzinho e ficava a tarde inteira fazendo freestyle, em roda. A rima passando Foi de um lá pro em outro. 2007. 2006, 2007. 2007. A gente ficava rimando, não era batalha. Vocês Inclusive, têm registro dessa época? Foda. tem Aí, ó, tem top, foto, gente. tem vídeo. Manda pra aí, gente velho. no WhatsApp que a gente Pô, coloca porque eu, ali. quando eu Pô. escuto, eu falo assim, mano, eu quero ver a imagem, eu quero ver a imagem aí, Não, pô. ainda mais na Praça 7. Hoje em dia, Pô, quem conhece o sim. duelo e Nada vê, a ver. né? Imagina como é que foi o início. Legal. Não, e depois já coloca uma imagem lá, dá um jeito de colocar, mano. Tem que colocar a imagem da proporção que deu a parada, velho. É isso. E aí a gente fazia esses encontros, mas não era batalha. Inclusive era meio que uma regra não batalhar. Quando começava a virar batalha, a gente cortava. O próximo MC na roda cortava esse ciclo de ataque e resposta. Porque a ideia era fazer freestyle, Entendi. sacou? Era improvisar, era testar a nossa capacidade de por Improviso. quanto tempo a gente consegue ficar improvisando em sequência, tá ligado? Tipo, sem deixar a peteca cair. E aí a gente vai pra liga, participa, tal. Na semana seguinte que acontece a liga acontece tipo sexta, sábado de uma semana. Na hora que acaba, o Léo e o Vulx, um olha pro outro e fala, isso foi foda. Isso foi da hora. Vamos fazer uma batalha de MCs em Belo Horizonte? E aí eles chamam a gente, essa turma que participou, falou, vamos fazer uma batalha sexta que vem na Praça da Estação? Era sexta sagrada. Vamos. Tipo, vamos. Encontra ali 10, 15 cabeça na Praça da Estação, literalmente na Praça da Estação, Literalmente chegando, colocando o som na praça. Vamos Sem começar som. aqui, sem som. sem som. Só a roda. Porque Só quem vê aqui roda. parece, né, que vai ser, não, vai montar a estrutura, mas não. O início foi Na Tora Produções, Legal. sem nada, porque não tinha intenção. A intenção era manter vivo um sentimento que na semana anterior foi muito bom. Que foi de encontrar os amigos, fazer uma batalha de MCs, ter um momento da hora entre nós, sacou? Começou muito despretensioso no sentido de grandes objetivos. E eu acho que talvez essa foi a grande chave no final das contas, sacou? Pô, Porque aí a gente reuniu 10, 15 cabeças, tinha, eu vou chutar, tá? 6 MCs, amigos, completou com alguns skatistas que estavam lá pra dar 8 MCs pra fazer o primeiro duelo, tá ligado? Pessoas que não batalhavam, não faziam freestyle, tipo, a sério, vamos dizer assim. Rimava porque, né, tipo, tá no meio e tal, rima, Era faz mais um freestyle, mais brincadeira, brincadeira. Botou o nome pra dar os 8 e fez o primeiro duelo de MCs. E aí se tornou uma parada semanal. Ah, mas só fazer um recorte rápido, porque isso é muito parte da construção do duelo. Nesse primeiro dia a gente se reúne sem som, sem estrutura nenhuma, só as pessoas reunidas na praça, fazendo rima improvisada. A guarda municipal encosta e fala, vocês não podem fazer isso aqui. A gente fala, por quê? Não, isso é sem evento. estrutura nenhuma e tava proibido. É evento, isso precisa de alvará. A gente não sabia o que significava alvará na época. Onde? O Qual que era que- licenciamento. Qual que era a sua idade nessa época, assim, né? Porque você falou 2007 ali. E eu sou ruim de conta. Eu tô com 39, vou fazer 40. Me ajuda aí, gente. Eu também, deixa eu ver. Eu aqui. vou ter que pegar a calculadora É, aqui, mano. Tá? Vai Daqui a pouco fazendo a gente aí. descobre, é. Vai fazendo aí. Não, vamos Mas ver. você tava lá desembolando, chegou a guarda municipal. E aí a gente teve que ir pra frente do Miguelim Cultural. Na época, onde hoje é o CRJ, o Centro de Referência da Juventude, Uhum. era o Miguelim Cultural.
que era um espaço da prefeitura que recebia crianças, jovens em situação de rua. Uhum. E aí ofereciam atividades para essas crianças, para esses jovens. E a gente foi para frente do Miguelinho, e aí, por algum motivo, a guarda deixou, vamos dizer assim, né? Tipo, Mas, não, tipo não... assim, é basicamente mesmo. É uma rua, né? Tipo assim, de naquela, diferença. tipo aquela ruazinha é, ali de pedra, não é? é, Que tem ali? exato. A gente atravessou a rua, continuou, eles não falaram mais nada, a gente ficou ali. E a gente ficou toda semana ali. E aí é isso, de 15 pessoas passou para 20, que passou para 50, que passou para 100, e a gente falou, esse negócio é muito sério, né? Legal. E por quê? Era uma carência da cidade. E Tinha sabe um o que que é MCs. o louco? Você falando isso aí? Vocês começaram assim. E aí chegar no ponto de eu, tipo assim, ali na Praça 7, eu morava ali no Xangri-Lá, em Uhum. Contagem, e já tinha vários manos que conhecia. E olha a proporção disso. Não tinha divulgação, não tinha redes sociais, né? Eu Era acho que nem Orkut. telefone Não, tinha era Orkut, Orkut, não olha tinha lá. esse nível do WhatsApp. Não, vamos colar lá Não. hoje. Era as comunidades, né? Comunidades do Orkut. É, exatamente, Isso isso aí aí. que eu acho louco, velho. Entendeu? Mas é carência, velho. BH Real. tava carente disso, sacou? A gente não Exatamente. planejou, a gente não fez uma análise de mercado para entender a carência da cidade Eu acho e que nem propor sabia o algo. que era mercado. A gente só fez algo que a gente queria fazer porque a gente sentia necessidade. Só que essa nossa necessidade era uma necessidade de vários outros como nós. E, cara, naquela época, pelas contas que eu fiz aqui, você tinha uns 20 e poucos anos, É. provavelmente. Naquela época não tinha essa cena de cultura, assim, essa preocupação de falar, não, tem que ter entretenimento, tem que ter o lazer, que é a pegada do funk lá antigo que falava muito, Uhum. manifestando sobre isso, Sim. né? Tipo, falta o lazer aqui pra favela, falta juntar mesmo Sim. a galera, e não tinha espaço. Até mesmo que era, eu acho Isso que não era era muito citado. oprimido, muita discriminação que rolava com relação à visão de hoje que eu vejo. Uhum. Tipo assim, porque igual ali, parou ali, é uma roda de pessoas ali conversando, não tinha som, não tinha nada. Qual o sentido de, tipo assim, parar? Que evento? Sim. Porque não tinha acumulação de pessoas. Sim, e aí é isso, né? Quando a gente vai vivendo a coisa, aí a gente foi entender anos depois que para configurar como evento, como reunião de pessoas que precisam de licenciamento, tem que ter som, tem que ter um número X de pessoas. A gente não tinha essa ideia, então a gente não bateu de frente porque Você a gente nem aceitou. sabia. A gente só aceitou, né? Beleza, não pode, não pode, tipo, ficamos puto, na hora ficamos, mas a gente não tinha essa carga que a gente foi tendo ao longo dos anos pra bater de frente, aí fomos pra lá, lá ficamos, sacou? E aí, 2008, a gente vai pro viaduto. Por causa da época das 2007 para 2008. Por causa da época das chuvas. Uhum. Porque lá não Doideira, tinha cara. cobertura. É. Né? A gente já tava com som. Costela, né? O Coste já levava o toca-disco dele, a gente montava em cima da Kombi do Chico, fazia carreta ali na região que deixava a gente botar o som em cima da Kombi deles, da carroceria da Kombi, sacou? Já tinha uma estrutura mínima. Começou a chover, não vai dar pra ficar aqui. Onde que nós vamos? O que é mais perto? Viaduto Santa Teresa. E aí a gente vai pro Viaduto Santa Teresa, sacou? E aí ficou. Aí virou o que virou. E a família de rua, ela surge por causa do duelo, não o contrário. Quando o duelo começa, a gente começa. Quando começam a surgir demandas de organizar quem vai ser o MC, quem vai ser o DJ, Uhum. quem vai gravar, quem vai postar. Porque a gente tinha esse. E foi isso que fez o duelo virar o que virou. A gente toda semana postava as batalhas, pelo menos algumas batalhas. Né? Porque o MTS, que é grafiteiro, skatista, amigo nosso, colava e tinha uma câmerazinha, ele filmava, a gente postava. Doideira. Sacou? Tipo assim, era isso. Quando começam a surgir as demandas de organização, a gente fala, beleza, precisamos ter um grupo que organiza. Que grupo que é esse? Dá-se o nome de família de rua e começa como um coletivo de coletivos. Então tava eu e Digo representando a Conspiração Subterrânea Crio, o Léo e o Castilho representando o Casa B, que era um grupo de rap, o PDR e o Vux representando o Rima Sambada, que era o grupo de rap deles, o Juninho representando a Boom Bap, que era a festa que ele fazia, o Easy representando a Checkmate Produções, que é a produtora dele, né, de música. A gente era um coletivo de coletivos ali, que se reuniu para organizar aquilo que já estava acontecendo e o pau já estava quebrando e a gente precisava dar rumo. Legal, isso tudo rolando ali no viaduto. Santa Teresa foi Sim. onde começou a família de rua.
Só para entender. E além disso, é uma conexão aí de vários locais, bairros e regiões de Belo Horizonte, então, pelo que eu Sim. entendi. Sim. Não era centralizado ali um bairro só. Porque a gente encontrou no centro justamente entendendo que no centro, na Praça da Estação, você tem metrô, você tem várias linhas de ônibus. Se a pessoa desce na Praça 7, de boa descer até a Praça da Estação e voltar pra Praça 7 pra ir embora, tá ligado? O raciocínio foi um pouco esse dos meninos. Tipo assim, onde que é mais fácil geral encontrar? Onde que é mais fácil geral trombar? Pô, Praça da Estação, tem várias linhas de ônibus, metrô, né? Quem descer no centro consegue chegar de boa, todo mundo conhece minimamente ali, e mesmo quem não conhece falar Praça da Estação, alguém vai dar o rumo, você chega, tá ligado? E isso foi uma sacada nesse sentido de possibilitar que as várias quebradas, bairros, chegassem. E chega, né? Shangri-La, sabe? Barreiro, Abetim, Venda Nova. Barreiro, todo mundo desce por ali e chega. Ponto, tá E tinha, ligado? literalmente, o ponto era do outro lado ali na praia da estação que eu descia. Sacou? Muito prático. Tá fácil, né, de chegar. É, todas. É Vou isso. pegar. E qual que é o nível que chegou o duelo, né? Porque aí você falou que começou, deu start. Só pra gente já adiantar, assim, a visão geral. Algo que começou despretensioso, chegou a ser reconhecido uma das maiores batalhas de MCs do Brasil. Como é que chegou nesse nível? Então, acho que são conjunções de fatores. Acho não, são conjunções de fatores. A gente deu o start no momento certo, da forma certa e conduziu de uma maneira que proporcionou a chegar nesse nível. Porque tem uma parada que a gente foi percebendo e hoje a gente tem maturidade para fazer essa leitura. As pessoas não têm muito costume de entender jovens, principalmente de culturas periféricas, como capazes de serem organizadas, de serem politizadas, de serem propositivas, de se profissionalizarem. E a gente foi dando esses passos. Não da forma, no ritmo que a gente gostaria e precisava, mas a gente foi dando esses passos. Então, a gente, a partir de um dado momento, já começa a ter diálogos com a prefeitura, por exemplo, para melhorar o viaduto Santa Teresa, porque quando a gente chega, não tem luz, não tem lixeira, não acontece limpeza constante, não tinha nada. E é um espaço que foi reformado em 2000, mais ou menos, para isso. Chama-se Arco das Artes. O projeto de lei que gera o espaço como ele chama-se Arco das Artes, e ele é para que as pessoas ocupem culturalmente, artisticamente aquele espaço, mas não era ocupado, porque não era gerenciado para isso, no sentido de incentivo. E quando vocês foram pra lá, já tinha ciência disso? Não. A gente descobre. E aí, a partir do momento que a gente descobre, a gente começa esse diálogo com a prefeitura, até porque o diálogo também é forçado, porque a gente começa a ocupar, a polícia chega, a guarda chega e fala, não pode, é evento, tem que ter alvará, tem que ter... Aí a gente começa a querer entender o que é alvará, o que é licenciamento, onde que busca isso, e a gente começa a fazer esses processos legais para que o duelo aconteça dentro das normas da cidade de evento. Eu mesmo já colei em algumas batalhas que parou. Do nada. A polícia chegou, eu nem entendi o momento ali, tava curtindo, pô, acabou. Acabou. Aí ia embora. E você dando só pra mete o pé, galera. Tipo Foi. isso. Não, aconteceu, a gente pode falar disso depois com calma, mas aconteceu umas 2 ou 3 vezes da polícia junto com o guarda municipal, junto com o juizado menor, fechar o viaduto para fazer uma batida do nada, dar geral em todo mundo, querendo dar geral em todo mundo, por nada, e aí o duelo meio que acabasse. Eu acho que sacou? eu tava numa dessas aí, hein? Provavelmente. Que aí ninguém entendeu nada. Ninguém tudo entendeu parou. nada. Eu lembro. Eu lembro dessa fita. Pelo menos eu acho que eu presenciei. E aí, nessas de ir organizando, no sentido de ter que pegar um alvará, ter que, né, querer cobrar que tenha iluminação, cobrar que tenha uma limpeza, que tenha uma lixeira, que tenha o policiamento preventivo, parará pororô, porque o policiamento sempre foi ostensivo, sempre Sim. chegou para dar geral em todo mundo, blá blá blá. Não, a gente quer que a polícia esteja, só pra rapaziada saber que não é também, até porque é uma exigência para alvará. Você tem que passar pela Polícia Militar, você tem que passar pela Guarda Municipal, você tem que passar pela SLU, você tem que passar por essas instâncias para ter um alvará, para ter um licenciamento de evento.
a gente foi dialogando com essas instâncias, a gente foi se organizando cada vez mais, entendendo cada vez mais o que era exigido da gente para fazer um evento em espaço público, ou eventos em espaços públicos. Surge naturalmente a necessidade financeira de manter as coisas. A gente começa a apresentar projetos de lei de incentivo a nível municipal e estadual. De início, a gente toma pau, obviamente, a gente não tinha conhecimento, bagagem, enfim. A gente começa a aprovar esses projetos e aí a gente começa a se estabelecer, não no sentido de se manter financeiramente com esses projetos, mas de ter uma grana para fazer projetos que davam uma estrutura maior para o que a gente estava fazendo e, portanto, uma visibilidade. Porque aí você mete um Família de Rua na Estrada, por exemplo, que a gente circulou Minas Gerais, a gente circulou alguns outros estados, juntando uma rapa daqui, botando dentro de um ônibus. Quando foi em Minas Gerais, a gente pegava uma rapa daqui, botava dentro de um ônibus e ia para a cidade, montava uma estrutura de evento, fazia um duelo de MCs com um pocket show de dança, um grafite ao vivo e saía fora, tá ligado? Fazia um vídeo, postava na internet e a rapaziada, tipo assim, qual foi desses caras aí, mano? Que bagulho que é esse? Deixava sacou? uma mensagem, né? A garotada que tá lá naquela cidade nunca viu aquilo, às vezes, ou só via de longe, falava, ó, curti esse negócio aí. E olha a estrutura, Sim. sacou? Isso fez com que o duelo fosse ganhando visibilidade, notoriedade e a frequência, porque sempre tinha material do duelo de MCs nas redes. Acontecia o duelo na sexta, segunda, no máximo, tinha as batalhas do Jim contra o Vinição, do Crisinho contra o PP, do não sei quem com não sei quem na rede. A rapaziada ia consumindo, sacou? Consumindo. E aí, em 2012, a gente faz o primeiro duelo de MCs nacional. E aí é muito doido pensar que na época era nacional, mas eram 5 estados, 6 estados. Hoje são todos os estados que participam do duelo nacional. Literalmente todos. E aí, a partir do duelo nacional, também a coisa explode. Porque aí qual que é o sonho dos MCs? No Brasil inteiro, participar das seletivas e vir pro nacional e ser campeão do nacional. Quem que ganha os 2 primeiros nacionais? Douglas Jim. Daqui. Um dos motivos que eu entendo, a gente era, naquela época, a batalha que tinha a maior constância no Brasil. Toda sexta-feira era sagrado. Era nossa. Era o nosso culto de sexta-feira, tá ligado? Culto de hip hop, sexta-feira, debaixo do viaduto de Santa Teresa. Os manos falavam. Era essa pegada mesmo. Não, e ele tava preparado. Então, se ele Exato. tava ali, né, toda Treinando, sexta-feira toda treinando, sexta-feira, contra MCs muito bons. Ele leva os 2 primeiros, todo mundo fala, caralho, BH é cabuloso mesmo, BH, duelo. Dali pra cá, Então, mano, o bagulho nessa fica... ideia aí, ó. Não cortando, mas pode ser quem tá assistindo hoje, por exemplo, ó, um MC que tá começando, aí já vai uma dica. O que você acha que é mais importante? A constância ou o talento? Porque Os dois. isso aí, Os pronto, dois. ponto de vista. Qual a ideia? O que acontece? Por exemplo, eu vi muito MC que chegou no duelo com muito talento, mas não tinha essa constância, essa dedicação, esse foco no bagulho. E eu vi MCs medianos que estavam lá toda sexta-feira mordendo a orelha dos outros, tá ligado? No pique boxeador que morde a orelha mesmo, filho. Neurótico. E ganharam mais destaque, às vezes, do que alguns que não tinham tanto... que tinham mais talento, mas não tinham tanta constância. E aí a gente tem que entender, rapaziada, moçada, que nós estamos falando de uma cultura periférica, preta, que tem uma rapaziada que não tem nem grana pra descer pro centro, tá ligado? exatamente. Literalmente. Tinha uma rapaziada que tinha mais facilidade ou mais coragem pra dar pulão no busão e tá lá toda sexta-feira. Isso é de cada um, de cada uma, da condição de cada um, de cada uma. Não dá pra nivelar também, né? No sentido de uma meritocracia rasa. E aí, ali, eu vi que é isso, assim, tipo, mano, faz sempre que você puder, o máximo que você puder, que aí o bagulho fica doido mesmo. E aí eu vi muita gente ali fazendo muito, com muita constância, porque já tinha um talento e aí explora isso ao máximo. O Jim, pra mim, é isso. Quando o Jim chega no duelo, Pesado, mas muito bom. mas ele já era bom, mas ele era bom. Ele vira um monstro. Do bom para um monstro, você fala caralho, porque quando ele chega, a gente ficava zoando ele de 50 Cent fatiador, tá ligado? Porque ele tinha
como referência principal o Emicida, e justo o Emicida era, na época, a maior referência nesse sentido. E ele tinha muito do Emicida, e depois ele em cima dessa base, ele cria o Douglas, o Jim, tá ligado? Que todo mundo fala assim, a minha referência é o Jim. Porque ele pega um ritmo de batalhar, mas de se criar, que é absurdo, sacou? Ele já tinha um talento, mas a constância ali fez ele lapidar-se pra se tornar o que ele se tornou. Em alguns momentos, imbatível, tá ligado? Você podia dar qualquer ataque no cara. Ele tinha resposta. E ele ficou conhecido por isso, assim. Era o cara das respostas, tá ligado? Muito fácil. Não. Tem a rima muito fácil. Sacou? Tipo, ele tinha respostas geniais pra uma porrada de coisa. E isso é construído a partir de você tem um talento, você tem uma predisposição, você tem algo ali, mas você pratica em cima. Isso eu Legal. acredito que não é só, tipo assim, a parada do rap. Até mesmo aqui, Não, no podcast. todas as áreas. Todas as áreas. Tipo assim, porque tem muita gente que, igual como a gente tá falando aqui sobre essa questão da batalha, do duelo, que tá abrangendo mais aqui agora, né? Sobre que é só vivência, né, mano? É Uhum. isso. Tem muita gente que se identifica, às vezes, por exemplo, eu mesmo, quando eu iniciei, eu não achava que muitas coisas eram possíveis. Sim. Entendeu? Então, esse relato aqui eu acho que é muito importante. Que seja, se a pessoa está começando a fazer um rap ou empreender, que seja num carrinho de cachorro quente. Ou no Esquece- grafite, né? Tá lá, não sei qualquer lugar. grafitar. Uhum. Exatamente. E aí, agora vamos. Outra questão, já que a gente puxou isso aqui, né? Vamos lá para a parada aí de empreendedorismo. Uhum. Por exemplo. Que aí eu tô falando de empreendedorismo por quê? Porque ninguém vai se candidatar para uma vaga de MC. Uhum. Tipo assim, não, eu vou procurar aqui no jornal, vou caçar uma vaga aqui de mestre de cerimônia, Sim. entendeu? Porque tomou uma proporção grande, isso a gente sabe, Foi né, mano? necessário organizar, né? Que a gente tava Exatamente. falando. E aí vem a parte de que, velho, todo mundo aqui, pô, tem família, você tem filho, não tem, mano? Enteado. Meu Filho, pô, É isso. tipo assim, em geral, a galera tem os corre que tem que fazer e tal, Sim. precisa de grana. Sim. Agora a gente sabe que você tá rico hoje, né? Tô milionário. Segundo o que dizem por Belo Horizonte, tenho mansões e grandes carros caríssimos. Porque isso aí que eu acho que é uma dúvida, não só da galera que tá no meio, mas também, tipo assim, da galera que passa. Porque Sim. quando o duelo rolava lá, ali na Andradas, passava milhares de ônibus e ficava, o que é aquilo ali, mano? O que esses caras estão fazendo ali? Nossa, aquilo ali deve gerar uma grana, olha o tanto de gente que tem ali. Como a gente sabe que gera muito dinheiro, né? E tal. Muito. Explica pra nós como que é essa situação aí que é a minha Viver, dúvida né? de todo mundo de viver Sim. financeiramente esses corre aí, como que você conseguiu juntar seus patrimônios aí, tudo. Meus grandes patrimônios, Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, a mansão aonde ele pra Nova Lima. Então, isso é muito doido, velho, porque a família de rua, ela nunca gerou uma renda fixa pra nenhum de nós. Eu saí em 2016 e eu creio que até hoje os meninos não têm uma renda fixa da família de rua que sustente eles. Tá o Léo e o PDR ainda hoje, sacou? Mas criou-se um olhar justamente por coisas bem feitas, né? Feitas com carinho mesmo, com zelo pelo que a gente faz, que visualmente são muito bonitas e que levam as pessoas a acreditar que tá gerando muita grana. E não, projeto de lei de incentivo, que é boa parte da grana que a gente gerou ao longo da história do duelo de MCs, da família de rua, se você faz direitinho, honestamente, você não fica rico. Se você não desvia verba, Isso que a gente tá trocando ideia, né, isso aí. mano? se você não desvia verba do projeto, você não fica rico, porque você tem que prestar conta do projeto. Exatamente. E ao prestar conta do projeto, você tem que dizer exatamente para onde foi cada uma das rubricas que você colocou, que você ia gastar quando você apresentou o projeto. O pessoal fica nessa de lei Rouanet isso, lei Rouanet aquilo. Mano, a rapaziada, a moçada não sabe como funciona, tá ligado? Criou-se uma lenda em cima disso, né? Que os artistas do Brasil ficam milionários com lei de incentivo, mas não se entende que, sim, acontece. Existem pessoas que ficam ricas com isso. Dois motivos. Um, por burlar
Acontece, existe gente boa e gente ruim em todos os setores, né, de trabalho, da vida, Sombra de dúvida. ou por serem pessoas que têm produtoras, enquanto empresas, uma empresa de produção de eventos, de produção de artistas, que captam recurso através de vários projetos, de vários artistas, portanto, recebem rubricas, valores de vários projetos ao longo do ano e cria uma grana boa. Isso é real, assim. Projeto de lei Rouanet, você chega a milhões. E aí, se você é uma empresa que gerencia 5, 10, 15 projetos no ano, que gera milhões, que recebeu milhões de patrocínio da iniciativa privada, e isso é bom sempre reafirmar, o dinheiro não vem do governo, vem da iniciativa privada, você tira uns milhãozinhos no ano. E aí você tem uma grana, mas é uma produtora. O artista não necessariamente ficou rico com isso. Ele ficou rico, ela ficou rico, fazendo show. Show, às vezes, na grande maioria, particulares, não de lei de incentivo. Porque de lei de incentivo, dependendo, você não pode nem cobrar ingresso. Tem isso. Sacou? É um retorno pra população, né? Exato, é dinheiro público. Se cobra ingresso, tem que ser valor popular em muitas vezes. Depende de como você elabora e apresenta o projeto. Existe quem burla? Existe, gente. Existe gente que burla, tá bom? Vocês estão satisfeitos? Ok, voltando para a realidade, a maioria não fica rico com isso. Sacou? E é o caso da família de rua e de vários e várias do hip hop que trabalham por essas vias. Porque até então a gente não tinha e ainda não tem um grande mercado no Brasil para os elementos artísticos do hip hop. Pro rap a gente começa a formar nos últimos anos. Rap, trap, você começa a ver grandes festivais que contratam esses artistas com grandes valores nos últimos anos. Racionais não pegou isso. Facção não pegou isso. Começa a pegar agora, tá ligado? Agora você vê artistas do rap cobrando 100 mil pra fazer um show. Sacou? Tipo, tranquilo, meu cachê é esse, ponto. E os festivais pagam hoje. E aí você tem uma galera ficando rica, tá ligado? O reconhecimento que veio com o mercado aí Mas girando. Mas depois recente. Isso, recente. E isso tem um impacto muito forte na sociedade, tipo assim, o fato de investir nesse movimento, mano. Eu vou Sim, contar até sim. uma história aqui, bem breve, que foi tipo assim, como é o hip hop, eu dei oficina também, né, mano? E nas oficinas de contagem, Sim. por muito tempo, e tinha, eu me Trabalhei lembro. essencialmente com isso na vida, filho. Pois é, mano. E, tipo assim, que fez eu estar aqui hoje também, né? Sim. Construção de tudo. E teve uma situação que teve um menino lá na escola, velho, que ele tinha perdido o irmão dele pro crime, Sim. tá ligado? E aí, tipo assim, o menino era o terror, mano. Era o terror. Teve um dia que nem diretora, nem professor, nem ninguém trocava ideia. Quando eu chegava lá, falava que era o professor de grafite, tá ligado? Ele chegava e já me dava uma atenção a mais. Só que aí, em um caso específico, como eu contei minha história de vida, que eu tinha também perdi uma irmã assassinada, tá ligado? Uma situação muito, bem trágica mesmo, tá ligado? E daí eu contei, eu não tinha contado, os meninos não sabia. Ele chegou lá e, por eu saber a situação dele, que também era similar da minha, por causa do que perdeu o irmão pro crime e tal. A minha irmã não foi pro crime, mas foi Sim. por um criminoso, né? Sim. Pá. E daí eu contei pra ele, ele virou, eu falei, fui chamar a atenção dele e ele falou comigo, um menino de 12 anos, 13 anos, ele virou pra mim e falou assim, não, eu vou crescer, vou virar bandido, vou matar o cara que matou meu irmão. Um menino de 12 anos virou pra mim e falou isso. Vou crescer e minha ideia é matar quem matou meu irmão. Eu falei, você sabe o que você tá falando? O professor, você nem sabe o que eu passei. Aí eu contei pra ele. Mano, eu tive uma irmã que morreu assassinada, 2 facadas no peito. Foi jogada dentro do rio, ficou 4 dias boiando no rio. A gente demorou 4 anos pra poder fazer o enterro dela. Teve 2 anos pra fazer o exame de DNA, porque não tinha condições. Tive depressão, uma pá de parada. Na hora que eu falei isso com o menino, porque, tipo assim, a oportunidade de eu estar ali, observando aquela situação, entendeu? Eu precisava de ser financiado porque eu tava trabalhando e Sim. tal. E aí, a oportunidade de eu estar ali pode ser que eu mudei a vida do moleque. Porque outro Total. dia eu cheguei, ele tava com a cadeira na mão pra poder bater na diretora. Na hora que eu peguei, troquei uma ideia, quando na hora que ele me viu, tava todo mundo assim, já tava pra chamar a guarda municipal. Na hora que ele me viu, ele largou a cadeira, olhou pra mim e falou assim, foi mal, professor? Aí a diretora olhou A pra mim. influência, né? A diretora Sei. olhou pra mim e falou assim, o que você fez? Eu falei, troquei uma ideia, Troca uma pô. ideia.
olho no olho. E às vezes é o que experiência. precisa, né? Ao invés de só criminalizar o menino, criticar, Exatamente. é o apoio ali. Mano, teve uma situação muito parecida comigo. Eu dei oficina há muito tempo no socioeducativo, tá ligado? Uhum. Teve um moleque que, porra, poeta, cabuloso. Foda, moleque. Mas todo errado, tá ligado? Mano, encontrei com ele no centro um dia, ele não sei o que ele tava aprontando, assim. Exatamente isso. Na hora que ele me viu, ele botou a mão pra trás. Ele tava doidão, muito doidão. E falou, não, professor, foi mal, tô todo errado. Eu falei, que isso, irmão? Você tá maluco, velho? Olha pra mim, velho. É eu. Pum, já fui, dei um abração nele. É isso, tá ligado? Você reconhece a pessoa como pessoa. Não o que ela fez, ou quer fazer, ou... É a pessoa que tá ali na sua frente. Isso, velho, a gente, nós do hip hop, com as nossas experiências de vida, né? E através do hip hop, no sentido que o hip hop ensina a gente, mano, a gente captura essa molecada de uma forma que são poucas as culturas que têm essa capacidade, sacou? Porque a molecada se vê na gente, tá ligado? E respeita, não é num lugar de tipo, você que me manda, você que manda em mim, mas de igual pra igual, tipo assim, referência. Você é a minha Referência, isso aí. referência, sacou? Tipo, quando o moleque faz isso com você, ou que fez comigo, é tipo assim, velho, eu me vejo em você, você se vê em mim, pô, eu tô no erro. Não, mano, eu tô tão errado quanto você em várias outras fitas, mas vamos junto, tá ligado? Porque o nosso papo é vamos junto, o que que dá pra gente resolver dessa fita? Sabe? O que que dá pra gente melhorar junto nesse bagulho? E isso, mano, dentro das coisas que a gente faz enquanto hip hop, eu acho que é uma das grandes belezas do hip hop, sacou? De ser referência não no sentido impositivo, mas no sentido vamos junto. Abraça e vamos, tá ligado? Como que a gente cresce junto nessa fita, E aí sacou? já entra essa ideia, mano. Tipo assim, da questão da grana. Como que você faz isso com um propósito voltado pro dinheiro? Não tem como, pô. Pô, Tipo isso é assim, difícil demais, mano. aí, tipo assim, aí a galera acha que vocês estão ali, mano, não tem como. Tipo assim, Não é pelo dinheiro, pelo não é, financeiro. É o lucro, né? Não é o exatamente. lucro ali. A Não é que é grana é um mal você ter a grana, porque, tipo Não, assim, precisa da grana. sim, Porque a galera tem que entender, porque pra parada virar de verdade, né, mano? sim, Tipo assim, você tem que ter um propósito maior do que o dinheiro. É sim. isso aí. E aí vem uma parada que nós não recebemos ao longo da história, da nossa história, né? Principalmente de quem vem das periferias e quebradas, uma noção desde novo de que de gestão financeira mesmo da vida, tá ligado? Por mais que às vezes os nossos pais tentem ensinar isso, a vida cotidiana tá muito mais em sobreviver do que em gerir, tá ligado? Você tá muito mais preocupado em não apanhar na escola, em não apanhar do filho do cara que é o cabuloso da quebrada. Você tá muito mais preocupado com essas fitas do que com a graninha que às vezes, sei lá, sobra do pão, como que você vai guardar isso pra comprar? Você não vê nem essa perspectiva porque você não vê isso ao seu redor, tá ligado? E como que você vai empreender se isso não é parte da sua cultura? E por mais às vezes que tenham empreendedores e empreendedoras ao seu redor, um dos principais empreendimentos que a molecada vê é o tráfico. Tá ligado? Isso é pesado. E isso é um puto empreendimento. São ótimos empreendedores, vários são ótimos empreendedores, ótimos comerciantes, ótimos negociantes, ótimos gestores, inclusive. Mas como que isso vira para outros lugares se você não tem contato com esses outros lugares? E para nós, o hip hop é esse outro lugar que às vezes o moleque, a mina, vai pegar o conhecimento que tinha no crime e vai aplicar dentro da venda de roupa, dentro da Legal. venda de lata de grafite, Exatamente. dentro de como que vai vender o espetáculo de breaking. É regra? Não, porque é desigual o bagulho, tá ligado? Sim. E são pessoas e pessoas, então cada uma com sua experiência de vida vai aplicar de uma forma, tá ligado? Mas o hip hop ele abre esse precedente e oferece algumas ferramentas para que você saia do lugar comum. Vai resolver? Não vai resolver para todo mundo. Não é a solução para todo mundo. Nem todo mundo vai sair do crime, nem todo mundo vai empreender, ficar rico, rica. Mas hoje a gente tem em Belo Horizonte um ótimo exemplo que é o Djonga, por exemplo. Né? Que tipo assim, veio de onde veio,
com as referências que tem, com o corre que tem a empresa dele hoje, e a maioria dos contratadas são amigos, amigas de infância, amigos e amigas do hip hop, de juventude, adolescência. Pô, isso é sensacional, tá ligado? E eu vou puxar até uma sardinha pro meu lado. Quem fez o uniforme lá do estúdio, sensação, foi a Street. Aí, ó. Tá vendo? É isso. E essas conexões para nós são muito caras, né? Dentro do hip hop, pra rapaziada, moçada que não tá tão familiarizada quando eu falo hip hop, enquanto cultura, modo de vida, tem 4 manifestações artísticas centrais: DJ, MC, dança, breaking, principalmente, né, como original, e grafite. São as expressões iniciais ali artísticas do hip hop. Mas o KRS-One vem trazendo essa ideia de 9 elementos. E um dos elementos é o empreendedorismo de rua. Né? Tipo assim, ele fala, não, o empreendedorismo é um dos elementos do hip hop. Isso é uma parada que, tipo assim, igual teve uma vez aí que igual o Ed, ele chegou a comentar sobre empreendedorismo no grafite. Uhum. E na época eu vi tipo assim, muita gente criticando ele em alguns grupos fechados que eu até participava e tal. Eu falei assim, como assim? Empreendedorismo no grafite virou empresa agora o movimento. E aí, tipo assim, no hip hop aí, o empreendedorismo no hip hop, com certeza deve ter gente que critica, Não, né? critica. Vamos lá, gente. Eu sou crítico da ideia de empreendedorismo a partir da lógica neoliberal que a gente vive hoje, tá? Eu sou crítico. Porque parte de uma premissa que eu acho muito perigosa, que é a premissa da igualdade de ponto de partida. Sacou? Qualquer um pode ser empreendedor. Infelizmente, não é qualquer um, não é qualquer um. Existem pessoas que vão se destacar independente de onde vem, a partir de várias possibilidades que vão surgindo na vida dessas pessoas e elas vão aproveitando. Falar que é literalmente todo mundo é você jogar para as pessoas uma responsabilidade de dar certo na vida a partir de uma perspectiva que às vezes nem é todo mundo que tem. Isso frustra as pessoas. Tem gente que não quer ser empreendedor, empreendedora, não quer ser, né, um mega empresário, uma mega empresária. E como é jogado pra gente que todo mundo tem essa condição, todo mundo pode, você se frustra porque você se acha um bosta porque você não conseguiu o que o outro coleguinha conseguiu. Sacou? Isso é mal em alguns aspectos, isso é ruim em alguns aspectos. Se você sabe administrar isso, e se você tem condições de administrar isso, isso pode virar um puto impulso. Mas depende de quem tá e como que tá te incentivando a esse lugar. Então são nuances desse lugar. E aí, quando as pessoas criticam, e eu já vi muitas pessoas criticarem essa visão do KRS-One, de que empreendedorismo é um elemento do hip hop, eu entendo a crítica. Porque eu sou crítico também. Mas eu entendo a importância disso também numa sociedade capitalista onde você precisa de dinheiro para sobreviver. Como que você equilibra esses dois lugares? Você não se mata no sentido de ficar só pensando em grana, sacou? Mas você entende que você precisa da grana para sobreviver, para viver, para ter uma vida melhor. E aí você consegue empreender, mas sem esse olhar meritocrático raso que as pessoas trazem. A grana é o meio, né? É um meio. O problema para mim desse olhar sobre o empreendedorismo contemporâneo, liberal, neoliberal, é porque ignora a história. E a gente não tem como ignorar a história do Brasil, onde a maior parcela da população que vive nas periferias hoje ainda é preta. E tem um motivo. E aí você vai falar que o tiozinho, a tiazinha, que acorda às 4h30 da manhã, vai trabalhar do outro lado da cidade todos os dias, prestando serviço para uma pessoa branca, tá ligado? Tem a mesma condição de empreender que o filho dessa pessoa que ela presta serviço? Tudo meritocracia, né? Como se fosse o mesmo mérito pros dois. Não né? tem, tá Não ligado? tem como. O moleque já cresceu É. com todas as condições na mão. Esse tiozinho e essa tiozinha pode ter uma sacada maravilhosa e virar, como você comentou antes da gente começar, do cara que começou trabalhando na escola e aí virou o CEO da escola anos depois. Sim, são as exceções. E que a gente use essas pessoas para se inspirar, mas que a gente não use as exceções como regra. Sim. E a gente entenda o processo pra gente saber mediar isso e não criar pessoas frustradas. Eu acredito assim, a galera tem que ter um autoconhecimento, né? Boa. Tipo assim, de saber entender. É. Tipo assim, ó, pô, mano, é igual eu, o Leandro,
podcast, o fato de todos estarem aqui hoje, entendeu? Tipo assim, não é fácil pra ninguém, Porra, tá maluco. entendeu? Sim. Então, tipo assim, é entender, pô, mano, minha situação é essa, eu vou querer chegar em tal situação, em tal nível, vou ter que sacrificar Isso. pra poder chegar. Dedicar. Não vai ser fácil. Exatamente. Mas não vai ser fácil quanto outras pessoas. Talvez pode ser mais fácil. Exatamente. Mas é o objetivo da pessoa, tô entendendo. Sim. Não, Pegado que não você olhar, tipo assim, porque Não se comparar também, né? Exatamente. Tem diferenças, é igual na batalha ali. Você não sabe com quem que o cara vai duelar ali na hora, Pô. velho. Então ele tem que se preparar, porque ele não entende qual que vai ser a dificuldade que ele vai achar. Então Sim. a ideia é o quê? Se preparar, independente do que seja. Você vai estar lá pronto. Se você estiver pronto, saber que, tipo assim, não vai ser fácil, Uhum. você consegue. Eu acredito que é um baita de um exemplo, né? Total. Mas é isso, assim, é complexa essa discussão, tá ligado? E aí, nesse sentido, o empreendedorismo como um elemento do hip hop, também a gente tem que entender de onde que isso vem, dos Estados Unidos. É uma outra sociedade, com outros parâmetros, com outras condições, inclusive para empreender, sacou? Eu entendo que, tipo assim, Estados Unidos tem muitas condições que aqui não tem, mas também não dá pra gente se iludir e achar que qualquer pessoa lá consegue. Não consegue. O tanto de gente que tem atualmente morando dentro de carro e empregada nos Estados Unidos, tem emprego, mas mora dentro de carro, é absurdo. E as pessoas não falam sobre isso, tá ligado? Mas é a terra da liberdade, a terra da É o oportunidade. sonho americano. É o sonho americano. Eu prefiro São... BH. Hã? Eu prefiro BH. Ah, não. Eu falo, a pessoa, eu falo isso com muitos amigos. Às vezes eles falam assim, não, tô pensando em largar tudo e vou pros Estados Unidos, pra Europa, Inglaterra. Eu falo, cara, se for ralar o tanto que você vai ralar lá e dedicar aqui, você vai conseguir seus objetivos também. Por quê? Sim. Aqui tá próximo da família, aqui tá próximo dos amigos, quem vai Sim. apoiar. Pode ter gente que não apoia, mas vai ter gente, muita gente que vai apoiar. Sim. Então, cara, você vai abrir mão da vida dele, abre mão por um tempo aqui, estrutura e aí vive da forma que ele tem o objetivo. E a gente falando sobre toda essa questão de pessoas, a influência que tem, né, o hip hop na vida das pessoas. Sim. Cara, como é que você percebeu que você também era um educador, né? Palestrante e educador. Então, é um rolê que me traz uma lembrança muito, muito forte, assim, porque aí vamos lá, né? Como eu me insiro no hip hop, através do Demorou, do grafite, determina o meu olhar sobre o que é ser hip hopper. O que é ser uma pessoa que vive essa cultura. E aí as primeiras referências que eu recebo do Demorou, algumas das primeiras referências, por exemplo, é a Zulu Nation, a Universal Nação Zulu, que é o maior grupo de hip hop do mundo, criado pelo África Bambaataa, que tem como um dos seus pilares, e trouxe para dentro do hip hop como um dos pilares o conhecimento. Né? Então a Zulu Nation e o África Bambaataa principalmente falam assim, ó, beleza, você é DJ, você é b-boy, biguel, MC, grafiteiro, grafiteira, maneiro, mas o que dá suporte a tudo isso, a essa construção artística e aos seus posicionamentos enquanto artista é o conhecimento. O conhecimento de si, o autoconhecimento, o conhecimento da história do seu povo, o conhecimento da história da sua quebrada. Conhecimento. Estudar essa história, se estudar é a base. E compartilhar isso é parte essencial do que a gente faz. E compartilhar isso, a forma que a gente tinha e tem ainda hoje, é muito dando oficina, por exemplo. De grafite, de rap, de breaking, de grafite. E foi o que aconteceu comigo, assim. Eu começando a grafitar, né, pela NOT Crew, no início de 2000 ali, na paróquia, lá perto de casa, lá na São José, tinha eles ofereciam oficina pra molecadinha da São José, tá ligado? Que é a vila que tinha ali, que agora virou os predinhos, né, por causa do Minha Casa Minha Vida. E aí eu fui e ofereci oficina de grafite, tá ligado? Não lembro qual que foi a articulação, se minha mãe fazendo parte da igreja. Na São José. Ali era pesado, hein? Não, São José é embaçado, filho. Eu já São vi José, várias vezes, qual né? bairro aqui de BH? É na Noroeste, Alipe de Melo, São José. Perto da Cidade Nova. Não. Aparelhado ali com o anel ali, né? Anel. Ali Anel. embaixo ali, A São José atravessava do Alipe de Melo pro Anel, tá ligado? A São José terminava no Anel ali. Entendi. ali era Sacou? pesado, velho. Pesado. E aí, tipo, eu acho que minha mãe, que fazia parte da igreja, blá, o padre conversou, não sei o quê, oficina de grafite. Comecei a dar oficina de grafite na paróquia da São José, tá ligado? E aí foi a hora que eu me vi nesse lugar.
porque o que me foi ensinado foi que parte da construção de ser hip hop é compartilhar o conhecimento que a gente recebe. E aí, na hora que você vai estudando, você vai entendendo que isso vem da cultura africana, tá ligado? Dos griots africanos, que são essas figuras que ensinam para os mais jovens, para as mais jovens da tribo, para outras tribos, as lendas e histórias da sua tribo, tá ligado? E a cultura hip hop é uma cultura preta dos Estados Unidos, e isso vem embutido pra nós, tá ligado? E aí eu me coloco, inicialmente, ainda com muita vergonha, ainda muito tímido, no lugar de educador. De quem compartilha o que eu tava aprendendo. Eu não sabia, eu tava aprendendo. Eu tava lendo os fanzines da Zulu Nation Brasil, tá ligado? Da Universal Nação Zulu Brasil. Eu tava aprendendo e o que eu tava aprendendo eu já tava compartilhando. E isso vira algo muito grande em mim, tá ligado? Eu me descubro nesse lugar de educador, de palestrante, de alguém que fala sobre aquilo que eu vou aprendendo ao longo da vida, da minha juventude e vida adulta. E hoje eu me vejo nesse lugar. Eu, como MC, inclusive, eu sou muito educador, eu sou muito palestrante. Eu falo, não, rapaziada, eu sou palestrinha mesmo, tá ligado? Essa é a ideia mesmo, eu sou da época hip hop palestrinha, tá ligado? O pessoal hoje tem um preconceito com quem é palestrinha. Tô nem aí, mano. É como eu aprendi a coisa e é como eu entendo o hip hop. Como um ciclo mesmo. O que eu aprendo com vocês hoje aqui, eu vou levar e eu vou compartilhar. Sacou? O que eu aprendi ao longo da minha caminhada dentro do hip hop, nos diversos coletivos, grupos e experiências que eu tive dentro dessa cultura, eu vou compartilhar quando eu conto a história, né, da nossa ida para Salvador, de ficar na casa da Tati. É um pouco disso. É eu pegando minha experiência no hip hop e transformando isso numa reflexão que vai trazer para as pessoas que nos escutam, nos veem, algo que pode ser de impacto na vida dessas pessoas para falar, caralho, isso também é importante para mim. É algo que faz sentido para mim. Eu quero ter isso para mim também. E o educar não como ensinar, mas como compartilhar, como trocar. Sim. Porque é ciclo. E isso é uma das grandes questões que eu tenho com a educação como a gente vive hoje, sabe? É um lugar muito, um copo vazio que tem que ser preenchido, é assim que se vê o aluno. E aluno, aluna já tem esse significado de sem luz. Exatamente. Não, essa pessoa vem cheia de coisa. Quando você fala do moleque lá, que tem uma puta experiência de vida, sacou? Quando você ignora essa experiência de vida dele, você não ensina. Porque o ensinar não é chegar a encher esse copo. Porque ele não tá vazio. É como que você compartilha com esse moleque, com essa menina, coisas. E eles compartilham com você. Sim. E a partir dessa volta, você consegue ensinar algo. Porque se você não aprendeu quem que é essa criança, esse jovem, esse adolescente, você não vai conseguir compartilhar algo relevante com essa figura. Porque você não entendeu essa figura. Você não tá nem aí, você só quer entregar alguma coisa. E a nossa educação hoje ela é muito isso. Aprenda isso, isso e isso. Pra quê? Pra ser alguém na vida. Mas ser alguém na vida tá dentro de alguns parâmetros também. Né? Do que é dar certo na vida. É ter uma formação XYZ, ter um carro, ter uma casa, ter isso, ter coisas. Não ser coisas. Fato. E você se descobre ao longo da vida. Eu com 40 anos tô me descobrindo ainda, fi. Ano após ano eu falo assim, caralho, eu quero mudar isso. Quero reposicionar isso. Eu não sou o mesmo de quando eu tinha 20 e poucos anos e comecei a grafitar, tá ligado? 17 anos, 16 anos, pra cá mudou coisa para um caralho. E se eu não me permito isso, eu perco a beleza do que é viver, inclusive. Mas a gente é ensinado dentro de caixinhas. E aí, o ser educador, pra mim, tá muito no provocador. Quando eu vou pro CCBB e vou trocar essa ideia sobre hip hop com professores e professoras, uma das questões centrais é pichação. Como que eu vou lidar com meus alunos, minhas alunas, sobre pichação? Nossa, Deus, isso aí era difícil para lidar. E é o que é algo não distante da sala de aula, porque isso acontece até na carteira. Começa na carteira lá, né? Na mesinha do aluno. Não, e aí, tipo assim, tem aquela visão, que aí vem assim, ó, vamos vir com grafite para combater a pichação.
Esse foi um dos temas centrais. Não tem que combater, porque grafite é pichação. O problema é a contextualização da parada que a galera tem que entender isso, né, Exato. mano? Porque, tipo assim, e é até difícil a gente falar isso aqui, a galera pode até interpretar mal. Fala assim, pô, velho, os caras tá incentivando ali o. Não, mano, é outra visão. E não é questão de incentivar, isso foi uma reflexão. Quando eu falo da provocação, é isso. Não é incentivar a pichação. Porque quando você fala que você está incentivando a pichação, o sinônimo disso é você está incentivando o crime. Mas a pichação é uma expressão humana desde os primórdios da humanidade, quando nas cavernas os humanos imprimem a sua vida, a sua vivência nas pedras. A pichação é muito disso. São pessoas, hoje em dia, imprimindo as suas expressões nos muros. Antes era nas cavernas, depois passou a ser nos muros. Em outros espaços, o ser humano tem necessidade de expressão. E ela vai se moldando para a sua época. E a pichação é só mais uma das formas de nós, humanos, nos expressarmos no espaço que a gente vive. Logicamente, sem também generalizar, porque tem gente que eu vejo, muitos manos também, que, tipo assim, às vezes não é nem a questão de se expressar. Também é, mas também muitos movidos pela ideia de reconhecimento. E aí, como que você acolhe isso? Essa foi uma das questões que eu trouxe de reflexão e de provocação. Você sabe disso. Muitos moleques da sua quebrada nunca saíram da sua quebrada. Nas primeiras vezes que sai da quebrada, qual que é a forma de mostrar pra cidade que ele existe? Pichando, pô. E aí você vai falar que esse moleque tá errado, que ele é criminoso? Às vezes ele nem sabe o que ele tá fazendo, nem entende a consequência. Ele não tem essa construção, inclusive do público e privado que as pessoas têm, tá ligado? Isso que eu ia te perguntar. Como é que entra esse equilíbrio como educador também? Sim. De passar essa visão de entender o público, o privado e a depredação e a expressão. Isso. É uma matemática extremamente complexa. Vamos lá. Eu tenho muitas dificuldades com essa noção do privado que a gente tem na nossa sociedade. Sacou? Ela dificulta muitas coisas, ela simplifica muitas coisas no sentido de particionar e tornar óbvio o que é meu, o que é seu, o que é do outro, o que é público. Mas ela dificulta também. Porque o muro que tá pro lado de fora de uma casa, de uma loja, ele continua sendo da loja, da pessoa, se ele tá pra via pública, se ela tá na via pública, se as pessoas têm que conviver com aquilo ali, e aí vai ter uma propaganda que você não queria ver, mas tá lá, e aí eu tenho o direito de virar e falar, tira essa propaganda, eu não quero ver essa propaganda, porque eu estou vendo essa propaganda sem querer ver essa propaganda. Essa propaganda não tinha que estar aí. E aí? Onde que tá o público, onde que tá o privado? Ah, é meu espaço, eu posso pôr uma propaganda pra fora. Não, você tem que pôr a propaganda pra fora, cara. Porque dali pra fora é público. Então eu não quero ver propaganda. Eu não quero ser assediado pela sua propaganda. Como é que é isso pras pessoas? Aí vai falar, mas é direito dela colocar propaganda porque é o espaço dela. Mas é meu direito não ver a propaganda. Eu não tô recebendo nada pra ver a propaganda da pessoa. Então me paga pela sua propaganda, pô. É o meu olho. É complexo, é difícil, é filosófico, inclusive. É isso que eu ia comentar. Filosófico, exatamente. É o questionamento, a base do questionamento mesmo de provocar. Exato. E aí o que eu falo é, se a gente torna raso de público e privado e ponto, a gente tira a beleza, inclusive, disso, de conhecer a história de um jovem, de uma jovem que tinha autoestima zero na quebrada, era o cara que tomava piaba de todo mundo, tá ligado? Era o menor do rolê, tomava piaba de todo mundo, que a primeira vez que vai pro centro, dando pulão no busão, que tomou coragem pela primeira vez, jogaram um spray na mão desse moleque, esse moleque pichou no centro e ganhou respeito na quebrada dele. Passou a ser o fulano, o apelido dele, que tá marcado, que ele falou assim, só passar ali, ó, em tal rua ali no centro, você vai ver. Aí passa os moleques e fala, caralho, ele é cabuloso mesmo. Ele fez mesmo. E ele ganhou respeito. Como que você não valoriza isso? Porque disso pode brotar tanta coisa, inclusive se tornar um designer, se tornar uma pessoa que trabalha com caligrafia,
Depende de como que você incentiva dali pra frente, tá Daí ligado? que vem o trabalho do Exatamente. educador, porque também pode ser. E eu, como grafiteiro, né, mano, eu já pichei pra caramba também, Sim, entendeu? Hoje eu já não vejo tipo assim, hoje eu nem falo que eu sou grafiteiro nem pichador, pra já não rolar essas divergências, eu sou muralista, vamos falar. Muralista. Pra gente ficar ali, ó, de boa, velho. você é escritor de grafite, É, o esquece, é que isso. for, se eu falar, tipo esse, mano. E aí, tipo assim, pode ir pra um lado positivo tanto quanto pra um negativo. Sim, Quantos, mano, que foi pro crime mesmo, que foi uma a porta de partir entrada disso aí. disso. É. Sim, Mas quantos que não foram? Eu sim. sou um exemplo vivo Não, disso. eu conheço vários designers que começaram pichando. E o cara ali na manifestação dele na expressão dele de fazer uma letra, de aperfeiçoar aquilo, o cara se descobriu um designer. Só que foi a energia que ele colocou naquilo. Na verdade, eu acho que essa fita aí é como se fosse uma questão, por exemplo, igual a bebida. O problema não é a bebida. O Sim. problema é o que vem antes da bebida. O problema psicológico ali, familiar, a estrutura. Contexto de cada um. Tem gente que não tem Exatamente. problema nenhum, outro tem muito problema. E aí, a minha provocação é muito. Pichação é errada? Pichação é certa? Não, velho. É pichação. Isso. Os contextos, né, de época, de legislação, de público e privado vão tornar isso legal ou ilegal. O que eu vou falar pra molecada é: saiba que se você sair pra pichar, você corre o risco de rodar. Uma Ser preso. consequência presente. Eu não tô aqui pra te julgar. E eu acho que uma das grandes questões é: quando você julga a priori a pessoa como criminoso, criminosa, bom, ruim, certo, errado, você já elimina a complexidade dessa pessoa e da expressão dela. Tá ligado? Porra, o cara às vezes vai continuar sendo design, cabuloso, tá com a vida feita e gosta de pichar, velho. Cara, eu Sacou? te falo que eu conheço um empresário aí que. Sai pra mandar umas presas, Cara, tio. É. E a E gente, aí você vai quando falar ouve que isso, a gente fica meio de cara, só que é é o o cara. rolê do É o rolê do cara, cara. velho. E se ele assume Se o eu BO? concordo ou não é outra história. Mas é. E se ele assume o BO de que ele pode rodar e pode ter que assinar alguma coisa por causa disso, pagar uma multa, pagar a cesta básica, é problema dele. Tá ligado? Isso não torna ele menos produtivo pra sociedade. Sacou? Você não vai eliminar o resto da vida dele por causa disso. De tudo que ele é. Você não vai eliminar o que o Goma é hoje pra cidade por causa disso. Sacou? E o Goma foi perseguido Você tá por doido. Belo Horizonte pelo que ele é. Sacou? Ele foi enquadrado junto com outros escritores de pichação como formação de quadrilha, porque como o Estado não conseguia enquadrar eles para prender de fato como pichador, eles tiveram que arrumar um artifício, enquadrar os caras como formação de quadrilha, porque um ou outro tinha outros crimes nas costas para poder prender os caras. E o problema de tudo isso é que quando ele foi preso, por exemplo, ele tava. Na moral. Não tinha feito nada. Isso que é complexo. E hoje, tipo assim, sou muito grato. O Goma é meu cliente. Sacou? O Goma é meu cliente. Ele ajuda ali na folha de pagamento dos funcionários que eu tenho ali, velho. Ele é empreendedor hoje. Lógico, pô. E pra quem não conhece o Goma, né? Que eu já ouvi falar e já vi também, né? Não conheço ele pessoalmente, a gente até citou de quem sabe, né? É, Quem vamos- sabe, é, né? Quem sabe ele não dar aparece o aqui no papo BH. bom, não ia? Nossa, é maluco. Histórias mil, tio. Pra quem não conhece quem é o Goma, dá um contexto aí pra galera que tá ouvindo. Goma é uma das figuras centrais do picho em Belo Horizonte, tá ligado? E no Brasil, talvez, sacou? Tipo assim, Brasil? Talvez não, com É. certeza. Goma é uma figura cabulosa, assim, no sentido da proporção que ele ganhou. E hoje é um dos grandes empresários de Belo Horizonte partindo da pichação, sacou? De produzir roupa, produzir várias paradas, e fornecer, né, tinta pra rapaziada, vender Tem um tinta impacto pra... cultural Tem um hoje, né? impacto Por conta cultural disso. gigante, sacou? Ele é educador No sentido também. educador. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente coloca só no público privado, legal ou ilegal, a gente esvazia as reflexões possíveis. E o papel do educador, educadora, é esse. É complexificar a coisa. Porque se fosse pra simplificar, porra, tava baile demais, tava fácil demais, tá ligado? Mas é disso que o hip hop se trata também. É de buscar mais fundo, sacou? É de questionar, é de falar, ô, e aí, qual foi desse bagulho? É só isso mesmo?
É só bom, é só ruim, é só certo, é só errado? É só legal ou só ilegal? Aqui no Brasil, a gente criou esse... A gente... Caralho. O Estado criou uma divisão de que pichação é crime, é ilegal, é pai, é sujo, é feio, e o grafite é bonito. Você vai pra gringa, é tudo a mesma fita. A mesma lei que rege uma tag, uma assinatura, um picho, é a mesma lei que rege o grafite. E você não pode fazer, e ponto. E dependendo, inclusive, se você tiver autorização, você não pode fazer. Porque não pode, e ponto. Tem uma coisa aí que, tipo assim, pode ser que até muita gente vai me criticar por isso. Porque, igual, eu já trabalhei de pintor por muitos anos. Não sei se você sabe disso, mano. Não. Mas eu trabalhei por muito tempo de pintor. E muitas das casas que às vezes eu ia pintar, às vezes era de uma pessoa que, tipo assim, tinha um sonho, que tava na mesma situação. Tipo assim, que veio de baixo, tinha um sonho de construir uma casa, pintar o muro dela e tudo. E aí, tipo assim, do nada, chegava um pichador e ia lá e tu. Uhum. Mano, olha os dois lados, tá Sim, ligado? total. A galera, mano, o cara faltava ficar de depressão, porque foi muito, mas muito difícil ele fazer Sim. isso. Entendeu? Então tem que ter um balanço aí. Tipo Sim. assim, logicamente ali, o pichador ali, não vamos colocar, tipo assim, às vezes tem gente que fala assim, esse pichador tem que morrer. Pô, que isso, mano? Essa é a minha questão. Tipo assim, que tipo, eu acho assim, é um ser São humano, os não é porque é extremos, São os pichador. extremos aí que o É, pessoal leva e... exatamente. E tanto na outra parte aí, pô, velho. Tipo assim, uma pessoa que lutou, construiu, tá batalhando ali, pintou o muro, pô, respeito. que eu acho que a grande reflexão é, tipo assim, por que que em vários países, óbvio que tem, tá, gente? Eu não tô falando que não tem, não, tá? Mas você vê os países que exploram outros países e por isso são ricos, a pichação é menor. Aí você pergunta por quê? Sacou? Tem todo um construto social de suporte para as pessoas que elas não precisam ir pra rua expressar que existem. Porque elas já existem nas suas famílias, elas já existem nas suas escolas, elas já existem nos seus empregos, elas já existem, são reconhecidas, têm autoestima, estão pela ordem. Aqui a rapaziada tá fudida, a moçada tá fudida. E uma das formas de botar pra fora é essa, uma das formas. A outra é o rap. O rap, década de 90, o pessoal tinha um negócio com o rap, por quê? Era dedo na ferida o tempo inteiro. Era o tempo inteiro Racionais, Câmbio Negro, facção falando, ô, tá errado, rapaziada. Tá tudo errado nesse país. Sacou? Olha aí, olha como é que a polícia entra na quebrada. Olha como que eu sou tratado no supermercado. Olha como, sabe? Olha a escola que a gente tem, olha o posto de saúde que a gente tem. Era uma forma de expressão de picho, no sentido de grito, no sentido de jogar na cara, tipo assim, eu tô aqui, olha pra mim, fi. Vocês estão me fudendo, tá ligado? Mas eu tô aqui. Mas eu tô aqui, eu tô gritando, tá ligado? São formas que surgem a partir de uma realidade. E é por isso que eu falo, é muito mais complexo. Quando a gente joga só no certo, errado, bom ou ruim, a gente esvazia. E aí a gente tem que ver os dois lados? Sim. E essa pessoa lutou pra conseguir? Sim. Mas olha o tanto de pessoa que lutou pra conseguir, não conseguiu, e essa ainda é a única forma que essa pessoa tem de estar na sociedade, de estar na cidade. E aí quando a gente joga só no certo ou errado, a gente dificulta o negócio. Exemplo, meu pai. Meu pai trabalha desde os 11 anos de idade. Construiu a casinha dele. Botou o murinho dele. Quando picharam, ele ficou puto. E ele olhou pra mim e falou, aí, ó. Você tem parte nisso. Responde aí. Eu falei, você tá maluco, filho? Respondo porra nenhuma não, tá ligado? Eu entendo meu pai? Óbvio, velho. Eu entendo quem pichou? Também. Sacou? Também. Não tem como ignorar um ou outro. Mas, do lugar onde eu tô, eu não tô pra julgar. Nenhum nem outro. Mas eu tô pra entender. Mas do lado de quem tá ali pichando, óbvio que eu tenho um outro entendimento, até porque eu já pichei. Sacou? Ô, Monge, eu vou aproveitar até pra fazer uma pergunta que eu acredito que outras pessoas iriam fazer, se tivesse a oportunidade de estar aqui. Você, se fosse na sua casa, por exemplo, já deve ter até acontecido, se fosse uma pichação na sua casa, você vivendo do outro lado e conhecendo, qual que é o seu sentimento? Aconteceu.
É Aconteceu. parte da vida na cidade. Eu acho que seria a mesma reação minha, que eu falei assim, eu vou falar o quê, pô? Faz parte Tipo da assim, realidade. eu não vou gostar. A real é essa, eu não vou gostar, mas eu falei assim, ó, vou falar o quê? Tipo assim, eu já vivi isso daí, talvez eu já fiz isso. Infelizmente não tô aprovando ali nem nada, mas eu, velho, vou ficar calado. E eu vou ter que ficar calado, entendeu? E, Não tem. e é um negócio que é muito doido, que vamos lá. Nas cavernas. Vamos voltar. Vocês acham mesmo que as pessoas ficavam feio isso aí? Não, velho. Era só as pessoas se expressando. Tipo assim, como não tinha o privado, era o público, era a Sim. vida era a vida compartilhada. Era só as pessoas imprimindo a sua vida ali. E tava tudo certo. Porque não tinha essa sensação do meu. E o meu é mais importante que o seu. Porque é meu. É nosso. A cidade é nossa. Como que a gente constrói ela? A partir do momento que a gente separa isso, a gente gera esses conflitos, tá ligado? Porque a cidade não é nossa. A cidade é de algumas pessoas. Não de todas. E essas que não são donas da cidade, não são vistas como pertencente à cidade, no sentido do centro, de outros bairros, porque não tem condição de circular, elas querem ocupar esses outros bairros, esse centro, de alguma forma. Entendi. E aí que vem, para mim, a grande discussão do público e do privado. Enquanto a gente tem uma visão que separa isso, a gente vai ter esse tipo de problema. E eu não diria nem problema, de questão, porque não é um problema. Um risco, rabiscos com spray no muro é um problema? Não tem que ser um problema. Tem que ser uma reflexão. Por que essas pessoas fazem isso? Pra quê? De onde que isso parte? De onde que isso surge? Qual que é a história disso? Como que isso vira o grafite, por exemplo? Se a gente pega a história do Cornbread, que é considerado o primeiro escritor de grafite na Filadélfia por volta de 65, nos Estados Unidos, ele começa a escrever com spray nos muros porque a molecada botou esse apelido nele, Cornbread, tipo pão de milho, bolo de milho, broa, né? Tipo isso. Ele odiava esse apelido. E aí, como forma de resposta, ele falou: agora vocês vão ter que ver essa pinóia desse nome em tudo quanto é canto, porque eu vou escrever ele. Olha que onda. Isso depois vira um instrumento das gangues em Nova York como forma de demarcar território. Então, se eu escrevo o meu nome na sua área, no seu quarteirão, quer dizer que eu tô começando a entrar no seu quarteirão. A minha gangue tá entrando no seu quarteirão. Isso é disputa de território. Isso era uma outra forma da coisa acontecer. Não, até hoje rola isso, velho. Até É hoje. tipo assim, E até hoje é você- muito criminalizado. Por isso também essa visão da cultura, até de fora do Brasil, Sim. por conta, né, da visão. Sim. Até mesmo essa parada, por exemplo, a gente tá fazendo um trampo lá na rua da Real Grafite lá, tá Aham. ligado? Aí a gente precisou de uma escada, foi dar um salve no João, né, no Goma. Aí pegou assim, pô, velho, eu vou emprestar, mas vocês vieram pintar na minha rua aqui, né? Não me chamou nem nada, mas tá de boa. Eu vou emprestar. A nossa cultura é essa, de gangue, velho. É tipo uma Sacou? pegada assim, consciente ou inconscientemente. É. Só que, por que essa molecada naquele momento estava se expressando dessa maneira? Lá em Nova York, por exemplo. Se você pega a história do Bronx naquela época, era o pior distrito de Nova York, em questão de condições de vida, tá ligado? Saneamento básico, educação, saúde. Era o pior distrito de Nova York. Renda baixíssima. Quem vivia naquele lugar? Era um lugar ocupado. Eram jovens e famílias pretas e latinas que ocuparam os prédios. E o Estado abandonou aquela região no sentido dessa estrutura básica. Claro que ia virar um tanto de gente revoltada, ia se juntar para se proteger, ia virar criminalidade. É uma história muito complexa e a pichação integra isso como forma de expressão desses jovens, dessas jovens, para demarcar território. Aqui no Brasil, se a gente pega as quebradas, é a mesma coisa, velho. Bairros pobres, periferias, vilas, favelas, que a molecada sai dali para marcar território em outros lugares, para poder falar, ô, tô aqui, sacou? E aí, isso é fruto de algo.
quando a gente trata só como crime, a gente deixa de trabalhar quais são os contextos que fazem isso acontecer. Exatamente. Isso aí que eu ia te perguntar, porque quando você fala sobre que é uma mensagem, né, uma expressão, e às vezes é problematizado, mas existe uma causa maior por trás disso. Sim. Quais são as principais discussões aí, na sua opinião, que geram essa expressão? E como que o ideal seria, né, principalmente do Estado, do governo, ou até da iniciativa privada, de ocupar esses espaços e esses ambientes para, quem sabe, apresentar novas opções, ao invés de só essas limitações que existem para a pessoa se expressar. Então, nossa, é uma discussão que a gente daria outro podcast só disso, Não, né? que a gente já tá aqui em 1 hora e meia de podcast. Ah, Mas assim, por alto, para quem sabe a gente já abrir mais um É. podcast só para, quem sabe, convidar alguém aí para bater um papo sobre isso, né? sim. Uhum. Pode ser interessante. É porque, o que que acontece? A partir do momento que a gente está falando num país, regiões, enfim, continentes, que tem como uma das grandes características a desigualdade socioeconômica e racial, no caso do Brasil, a gente tem como consequência natural expressões que são tidas pelo Estado como criminosas, sacou? A pichação é uma delas, o tráfico de drogas é outra, os crimes diversos são outras. Isso parte da desigualdade. Isso vem da desigualdade que a gente vive. A partir do momento que o moleque cresce com o irmão assassinado, tá ligado? Por causa de treta de crime. Esse moleque quer vingar, Uhum. mas esse moleque também quer ser respeitado. Mas esse moleque também quer ter coisas que a sociedade fala pra ele, que você só é alguém nessa sociedade se você tem essas coisas. O crime é uma dessas vias. O picho é Total. uma das vias de você ter autoestima, ter lugar na sua quebrada, ter lugar na sua cidade. São expressões disso. Isso muda a partir do momento que você tem lugar desde sempre. A partir do momento que você é acolhido, acolhida desde sempre por essa sociedade, por esse sistema, pela sua família, porque sua família tem condição de te acolher, porque seu pai, sua mãe não tem que trabalhar o dia inteiro. Aliás, seu pai é presente, olha só que loucura, seu pai é presente, sacou? Não é só sua mãe que te cria. E aí, você vê famílias, na média no Brasil, é sua mãe, às vezes a avó auxilia, essa mãe trabalha o dia inteiro, não consegue dar o carinho que gostaria, poderia e deveria dar para seus filhos e filhas, sacou? Quem cria é a rua, porque a molecada tá na rua o tempo inteiro, se virando, crescendo, vivendo, cuidando dos seus irmãos mais novos. Isso vai gerando uma pá de fita que só resolvendo essa base mesmo, é o básico É o que a básico. gente não tem. É um saneamento, é uma saúde, é uma educação, sabe? É poder empreender, não porque você foi um herói, uma heroína e caralho, você empreendeu. Porque você sempre teve condição pra isso, velho. Sacou? Uhum. Você vai nesses, né? Você vê a história desses países europeus que colonizaram outros países. Empreender, você não tem nem necessariamente essa fala tão presente. Porque já é uma condição meio, tipo assim, tá aí, velho. Natural. Natural, o bagulho rola, tá ligado? Tem condição pra isso. Sua educação é boa, a saúde tá ali, sacou? Tem grana, você consegue empréstimo, o juro não é tão alto, pererê, pororô. Mano, isso é parte da vida. As pessoas conversam sobre isso não como algo extraordinário, como vencer na vida. É parte da construção dessas pessoas. Legal. E muitas não querem nem fazer isso, porque você, enquanto empregado, empregada, já tem várias condições, uma maneira, tá ligado? Você tem férias maneiras, tá ligado? De um mês, tranquilão, recebendo. Em vários países europeus é assim, sabe? Você tem um salário digno. Se você quiser empreender com esse salário, dá pra você fazer isso, sacou? É outra fita. E se a gente não tem isso, como que você reclama das consequências de não ter isso? Então vamos resolver isso? Vamos resolver esses problemas que a gente tem? E aí quando a gente busca na base do Brasil, porra, foi um país escravocrata, tá ligado? Que escravizou índios e pretos aqui durante centenas de anos. E as pessoas ignoram que isso reflete até hoje. Uma realidade completamente diferente de muitos países que são comparados com a Não tem nossa como realidade. comparar, cara.
Não tem como comparar. E, Monge, trazendo uma provocação aqui pra gente concluir esse episódio, mas já deixar um gostinho aí pra novos assuntos. Falando do cenário Belo Horizonte, né, da cidade de Belo Horizonte, o que que você vê que tem potencial pra melhorar em relação à cultura e principalmente pra galera nova que tá chegando aí? Vocês traçaram, né, uma parte dessa jornada aí, tudo que a gente falou aqui nesse episódio, de como vocês trouxeram essa visão aí do duelo de MCs. Mas e pro futuro? O que que você acha, assim, na sua visão, na sua experiência e do que você tem conversado como educador e diversas conexões que é necessário para BH? Organização, e mais do que organização, cada um por si. Organização coletiva. Uma noção de que Belo Horizonte não tem ainda, infelizmente, o mercado que outros estados têm, por já serem mercado por si, por já terem uma circulação de grana por si. Belo Horizonte precisa que a gente se olhe como Belo Horizonte, por exemplo. Né? Tipo assim, não é olhar o BH Podcast, não é olhar a Street Scream, não é olhar o duelo de MCs, não é olhar a Batalha Griot que eu faço. É olhar nós, juntas, o que a gente pode fazer no sentido de se impulsionar para se estabelecer como um bondão, tá ligado? O duelo foi estrela cadente, tá ligado? O Djonga, estrela cadente. Como que a gente faz ter vários Djongas, vários duelos, várias Street Scream, várias BH Podcast? Como que a gente faz? Depende de um empurrão coletivo, sacou? Para que de fora, internamente também, porque a gente estava comentando isso, às vezes as pessoas aqui não dão esse valor, não dão esse olhar. Não mesmo. Quando todo mundo empurra, e o duelo aconteceu isso, tinha uma hora que teve um momento que a cidade empurrava o duelo, todo mundo falava do duelo, todo mundo impulsionava o duelo, todo mundo, sabe, queria que o duelo crescesse, colava, pá, tal. Isso vai fazer as cenas da cidade, a cena cultural da cidade se tornar maior. Isso é muito difícil, mas é muito importante para nós. Porque individualmente, ou pequenos grupos, pode acontecer, mas isso vai ser pequenos grupos. Para que a gente tenha um fluxo maior de pessoas dando certo aqui e ganhando visibilidade, projeção e conseguindo viver da sua arte, do que produz culturalmente, eu acredito que depende de um empurrão mais coletivo mesmo. De todo mundo falar, né? De todo mundo. Quando eu falo todo mundo, eu não tô falando de... Pô, tem coisa que você não gosta. Tem pessoa que você não bate. Tem proposta que não faz sentido pra você. Mas as que faz sentido, as que minimamente encontra na caminhada, joga pra cima, velho. Sabe? E que essas pessoas te joguem pra cima também, sacou? Te empurrem, te impulsionem. Aí eu creio que de fora as pessoas vão falar, caralho, o bagulho tá doido lá, porque já tá. Já tá acontecendo. É o que você falou. Sim. Quando a gente começa a fazer podcast, a gente vai estudar a cena e a gente vê que a Vai cena é conectando, grande. Agora, como que isso vira uma rede que todo mundo puxa todo mundo, sacou? Alguém vai se destacar. Acontece normal, por vários motivos, que aí é das individualidades, das características das pessoas ou grupos. Mas, como que segue todo mundo se empurrando, sabe? Se ajudando, se impulsionando, trocando. Aí as pessoas falam, caralho, a cena é forte mesmo, hein? Não é esse. Tem muita gente. Aí quando vê que tem muita gente, fala, caralho, velho. Não, peraí, deixa eu observar melhor essa cena. E aí começa a pensar outros que vão subindo, sacou? Mas enquanto fica nessa de vai um, aí vai um mesmo, e vai. E doido que foi, que bom. Sim. Mas dificilmente vão outros na sequência. É a mudança de mentalidade do individual pro coletivo aí, de seria crescimento essa chave, mesmo. né? Porque nós somos o tempo inteiro atomizadas na sociedade que a gente vive. Então você vai vencer. E eu acho isso doido. Eu acho importante. Mas você vencer, e aí é uma discussão que, por exemplo, no Favela Vive 5, os caras do ADL, né? O Lorde e o DK trouxeram.
Tem um verso do Lorde que ele vai fazendo uma sequência que é tipo assim: enquanto aqui um passa fome, ninguém tá alimentado. Sacou? Dentre as várias coisas que ele fala, ele traz isso. Enquanto um estiver passando pirrê aqui, tá tentando viver de podcast, tá errado, velho. Não é todo mundo que tá vivendo. Não adianta falar que os podcasts de Belo Horizonte venceram, tá ligado? Enquanto tem uma rapa que tá fazendo, não tá vivendo disso. E tá trabalhando pra caralho, tá acordando e dormindo pensando nisso. Como que coletivamente a gente faz com que todo mundo tenha um lugar nisso, sacou? Encontre um lugar nisso, se aprimore pra fazer isso. Quanto que a gente dá conta de puxar os nossos e as nossas, inclusive compartilhando conhecimentos sobre como nós já fizemos coisas darem certo, sabe? Parar com essa coisa de eu fiz dar certo e aí eu me fecho porque eu tenho medo da concorrência. Se você é cabuloso mesmo, você é cabulosa mesmo, então por que você tá com medo? Então você não é isso tudo não, fi. Sacou? Se você tá com medo de outro vir te atropelar, você não é isso tudo não. Compartilha, pô. Exatamente. Legal aí, ó. Alguma questão aí também? Que não pode faltar terminar o podcast sem... Eu tenho uma. Que eu falei que eu ia... Mas pode ir a sua primeira aí. Eu tenho uma também. Você não quer ir primeiro, não? Não, pode ir. Eu só tenho uma questão aqui que é bem rápida, que na verdade seria mais para poder... Como que eu posso dizer? De repente você... minimizar, né, tudo o que você falou. Se você pudesse, por exemplo, ser uma voz para todos que precisam, né, no momento, para você falar como se fosse diminuir isso aí para uma frase ou uma ideia, qual que seria essa? Fudeu. Não, você é o cara, eu sei que tem guardado aí. Não, porque eu não achei isso nem pra mim, tá ligado? Mas uma coisa, algo que me acompanha há muito tempo eu só sou porque nós somos. Boa, aí. Legal. Sacou? Acho que é muito isso, assim. É questão do que pega nessa filosofia do coletivo. Total. Só sou porque nós somos. O hip hop me ensinou isso desde sempre. Boa. Muito bom. E se for a minha questão, né? Minha pergunta é parecida com a sua aí. Quase que em cima. Primeiro, então. Tá vendo? Qual mensagem você deixa aí pra molecada, pras minas, pros... Não, minas... Não, Pras minas, pros manos, pras monas. Isso aí pra geral. Pra geral. O que você deixa aí de recado pra essa galera que tá começando, pra galera que tá com incerteza aí na vida também, não só os mais novos que estão começando, mas quem tá precisando de falar assim, ó, o que eu vou seguir? Será que eu vou nessa linha mesmo aqui do grafite, do hip hop, de MC? Vou acreditar no meu sonho? Mas e aí, qual que é a sua mensagem? Invista tempo se conhecendo, o máximo de tempo que você puder. Se tem sonho, vai. Não ache que é fácil, simples e que tudo vai se realizar num estralar de dedos a partir do seu esforço, mas que existem caminhos para que isso aconteça. Mas se conheça. Acima de qualquer coisa, se conheça. É isso aí. Valeu, Monge, pela Muito participação aqui pelas no trocas. BH Podcast. É nóis. Pessoal, olha só, conteúdo excelente. Pode deixar na central, hein, Douglas, que a gente vai compartilhando. Douglas está aqui acompanhando aqui no BH Podcast. Salve a equipe aqui, ó. Cabulosos, cabulosas. É isso aí, Monge. Prazerão te receber, Obrigado, cara. satisfação. Esse conteúdo, assim, excelente. Alexandre, Venoc, tamo junto. É, ó, primeiro podcast aí como co-host, hein? Gostei demais. Tá fluindo, primeiro de muitos aí. É Monge. isso. O convite tá aberto aí, sempre que precisar, conta com a gente. O espaço Vice-versa. tá aberto e tamo junto aí, né? É isso aí. Bora. Valeu. Bora. Valeu, até É o próximo nóis. BH Podcast. Até mais.